Agora tá todo mundo me ouvindo sem eco? Todos me ouvem agora sem eco? Peço que me evita a barra de rolagem aqui, ó. Barra de rolagem aqui. Cuidado, cuidado, cuidado. Aí. Sim, sim, agora tá tudo certo. Onde coloca a tela cheia? Clica nos três pontinhos. Três pontinhos. Tela cheia. Tela cheia. Oh, advogado Paloma. Pronto, agora eu tô aprendendo. Agora eu tô aprendendo. Pronto. Pronto, agora eu tô. Pronto. Pronto. Eu digitei seu CPF no Google e apareceu Bandindim desgraçado. É, Bandindim. Vamos lá. Vamos lá. Tá todo mundo bem? Anderson tá igual a mim. Antitecnologia. Total. Um pequeno dinossauro. O Anderson tá parecendo criança quando ganha presente novo. Total. Total. Quando me colocaram na frente do computador com um tablet aqui e tal, me deram essa caneta, eu não sabia. Eu falei assim, caneta não tem tinta. Tá errada essa caneta aqui. Tão lindos os velhinhos aprendendo a mexer na net. Pois é. Hoje a aula será diferente, tá? Hoje a aula será aqui como é que chama isso aqui? Tablet. 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 Entendeu? Tablet. Fonética top, ok? Por favor, corrija a prova, tá? Bom, primeira coisa que eu gostaria de reiterar aqui, tá? Primeira vez que eu primeira vez. Gostaria de reiterar uma coisa importante, tá? Sobre a prova de ontem da Unifimos do Campus de Mineiros. Caiu só minhas aulas inteiras, né? Porcentagem de carbono, identifica o carbono quiral, qual a função orgânica, deslocamento de equilíbrio químico, Monte KC e KP, que mais? Caiu. Transformação física, puta que pariu, né? Se você não tiver gabaritado a prova de química, e ainda caiu uma outra questão de pilha, onde você tinha que montar a porra da equação global, eu te ensinei a montar a equação global, que a gente corrigiu ao vivo a prova de Trindade, e tinha que calcular o DDP, pelo amor de Deus, se você não fechou essa prova de química da de Mineiros, eu não sei o que vai ter que aparecer pra você poder fechar. Entendeu? Eu elaborei. Tomara que um Cerrado venha assim. Sim, eu elaboro todas as provas, tá? Eu elaboro as provas. E aí eu vou contar uma notícia de antemão aqui para vocês, então, tá? Vou falar. Pode falar? Pode? Vou falar mesmo? Tá. A Unirv pediu para que esse semestre eu elaborasse uma das 5 provas. Eles querem democratizar um pouco mais isso, não deixar mais só na minha mão, tá? Eles pediram para que eu elaborasse uma, mas eu podia escolher qual é o campus que eu elaborasse as questões de química, tá? E eu pedi para que fosse o campus de Aparecida, tá? Porque é onde os alunos, a maior parte dessa terra faz prova, né? Então, é isso, tá? A prova de Aparecida sou eu, tá? Sou eu quem vou fazer, ok? Beleza? Prova de Aparecida sou eu. Já tá decretado, sou eu, tá? Me passa o gabarito, calma. De antes eu passo. Questão 15 e da questão 16. Vai ter muito mais F. Já tô avisando aí, tá? Já tô avisando. Anotou, né? Anotou? Anotou? Então vai ter mais F, tá? Porque vai estar cheio de cilada. Pronto. Quem anotou, anotou. Quem anotou, anotou. Ok? Nem brinca, pensa se... F de fé, exatamente, F de fé. Ok? Vamos lá, queridos. Hoje nós vamos brincar, tá? Hoje nós vamos brincar de química inorgânica, que são esses tópicos 8 e 9 que tem pela frente, tá? Ácidos, bases, sais e óxidos. É óbvio que para você que me acompanha nas discursivas ou nos treinamentos Enem, nos treinamentos da Unirv, tá? A gente já falou muito de ácidos, bases, sais e óxidos. Mas é bom a gente ter momentos específicos para a gente poder revisar e nos aprofundarmos em informações relevantes e importantes, tá? Então, preste atenção então, tá? Preste atenção então. Vamos brincar lindamente então agora de ácidos e bases, ok? Vamos então brincar de ácidos e bases. Ok? Vamos lá então. Pessoal, brincando então de ácidos e bases, tá? Para a gente poder ter uma aula bem produtiva, vamos começar então, tá? Vamos começar então por arrênios. E eu já vou dar ácidos e bases juntos, tá? Então a gente começa por arrênios. Existem 3 teorias clássicas sobre ácidos e bases. A gente vai começar pela mais clássica. Isso aqui eu vou passar de maneira muito rápida, mas eu quero você o tempo todo junto comigo, beleza? Ninguém fica para trás, tá? Ninguém fica para trás. Então preste atenção aqui, lindezas. Começando então por arrênios, tá? Que é o modelo mais clássico, tá? É o modelo mais clássico e antigo. Mais clássico e simplista, tá? É o modelo mais clássico e simplista. Essa teoria de Arrhenius se limita ao meio aquoso. Se limita ao meio aquoso, ok? Isso é importante você ter, é importante ter essa percepção. Então, o que é um ácido para Arrhenius? Ácido é a espécie química que libera H+ em meio aquoso.
mediante uma ionização. Mediante uma ionização. Ah, entendi. Entendi. O que que eu preciso que você saiba? O que que é mega relevante você saber nesse modelo aqui, ó? O que que é ionização e o que que efetivamente vai ser o ácido, tá? Ok? Presta atenção. Ionização é um processo químico, tá? Ionização é um processo químico, tá? Processo químico em que um composto covalente passa a gerar íons em solução, ok? Então, isso é um processo químico. Você transforma a matéria, ok? Agora, eu preciso ver se eu tenho os melhores alunos aqui comigo. O Atos, que vocês são os melhores alunos. Não presta atenção. O que é um composto covalente? O que é um composto covalente? O que é um composto covalente, pessoal? O que é um composto covalente? Me ajuda. O que é um composto covalente? O que é um composto covalente? Ajuda nós. Calma. E aí? Só faz ligações covalentes, ou seja, é a metal mais a metal ou a metal mais hidrogênio. Quando eu estou contando para você que arrênios você tem íon H+, tá? Esse composto covalente formado, ele é hidrogênio mais ametais. Hidrogênio mais ametais. Todo mundo de acordo? Ok? O composto covalente em questão é hidrogênio mais ametais. Tanto é que eu já ensinei um macete para vocês. Como é que vocês vão reconhecer? Como é que vocês vão reconhecer um ácido? É batendo o olho no composto e vendo se tem H+, se começar com H. Se começar com H, enfia o ácido, exceto a água, que é óxido, ok? Beleza? Então tá bom então. Ótimo. Você já consegue ter esse melhor entendimento, beleza? Então é um composto covalente. Compostos covalentes normalmente não geram íons. Os únicos compostos covalentes que geram íons são ácidos. Mas isso só acontece no meio aquoso, ok? Então anote isso que eu vou te falar, tá? Tá? Os compostos covalentes, em geral, não conduzem corrente elétrica. Não conduzem corrente elétrica ou geram íons. Corrente elétrica ou geram íons, tá? A exceção são os ácidos, que formam íons em meio aquoso. Que formam íons em meio aquoso. Ok? Então, como que funciona isso? Preste atenção. Você tem aqui, ó, HCl, ok? Gasoso. Enfiou água líquida, começou a aparecer H mais aquoso, mais Cl menos aquoso. Beleza? Então, preste atenção. Aqui você tem o composto covalente. Aqui, o HCl, quando não está dentro da água, ele vai ter íons livres? Não. Ele conduz corrente elétrica? Não. Ok? Então, aqui, HCl não gera íons. Não gera íons. Se não tem íons, não conduz corrente elétrica. Botei ele na água, ele virou isso aqui, ó. Ele gerou íons. Você tem agora, então, íons gerados em solução. Você tem íons gerados em solução. Ah, beleza. Então, se você tem íons gerados em solução, você tem agora uma chamada solução eletrolítica. E essa solução eletrolítica conduz corrente elétrica. Conduz corrente elétrica. Ah, entendi, entendi. Mas o nome desse processo aqui é ionização. Então, é quando um composto covalente ácido entra em contato com a água, liberando íons no meio, e esses íons são capazes de conduzir corrente elétrica? Sim, o nome desse processo, ionização. Beleza, até aqui de boa? Conversa comigo. Até aqui de boa, ok? Até aqui suave, suave, né? Então tá bom então. Beleza, beleza, tá? Então o ácido sozinho, ele não gera íons. Ele precisa estar em contato com a água para que ocorra a ionização, para aí sim haja liberação desse íon H+, que é tão importante, tá? É esse íon H+, que todo ácido libera. Todo ácido vai liberar o íon H+. Tranquilo? De boa? Zero de estresse então. Então tá bom então. Agora, o que que seria uma base de arrênios? O que que seria agora a base de arrênios? Bom, o que que seria a base de arrênios? A base de arrênios, você já precisa ter ideia que já é um outro tipo de composto, tá? A base de arrênios, eles são definidos assim, ó, são compostos covalentes, compostos iônicos, tá? Que sofrem dissociação, liberando íons OH-, chamado íon hidroxila, em solução aquosa. Ok? É isso que acontece, tá? Agora, preste atenção. O que que eu devo entender? O que eu devo entender por compostos iônicos? O que eu devo entender por compostos iônicos? Bom, são aqueles formados por metal mais ametal. Todo mundo de acordo? Ok? Beleza? E esses compostos iônicos, conforme vocês estão me falando aí, tá? Eles possuem uma série de propriedades. Quais são as propriedades dos compostos? Quais as propriedades dos compostos iônicos? Quem pode me ajudar? Quem pode me ajudar, por gentileza? Propriedades dos compostos iônicos. Vamos lá? Vamos falar sobre eles? Bom,
Primeira coisa, são formados por ligações iônicas, né? Então, eles possuem altos pontos de fusão e ebulição. Os compostos covalentes têm esse negócio de altos pontos de fusão e ebulição? Não mesmo. Não mesmo. Muito bem, tá? Então, altos pontos de fusão e ebulição, tá? Altos pontos de fusão e ebulição, ok? Beleza? Altos pontos de fusão e ebulição. Eles são sólidos na temperatura ambiente. São sólidos na temperatura ambiente. É uma outra informação que você precisa saber dos compostos iônicos, como é o caso das bases, tá? São formados por ligações iônicas, né? Então, são formados por ligações iônicas. Então, conforme vocês mesmos me disseram, é quando você tem metal mais ametais, ou metal mais hidrogênio, certo? Beleza? E uma outra coisa que eu preciso que vocês me ajudem, tá? Eles conduzem corrente elétrica no estado sólido? Eles conduzem corrente elétrica no estado sólido? Conduzem corrente elétrica no estado sólido, pessoal? Se eu pegar um sal de cozinha, que é um composto iônico, conduzem corrente elétrica no estado sólido? Não mesmo. Não conduzem corrente elétrica no estado sólido. Não conduzem corrente elétrica, corrente elétrica no estado sólido. Apenas quando em solução aquosa ou fundidos. Apenas em solução aquosa ou quando fundidos. O que é fundidos, pessoal? Bom, o próprio nome já sugere, né? Fundidos é quando você passa do sólido para o líquido. Beleza? Ok? Então tá bom então. Então as bases são compostos iônicos. Hoje eu estou fazendo uma revisão aqui com vocês, tá? Então, presta atenção. Você tem aqui, ó, o NaH sólido, ele é colocado em água, formando Na mais aquoso mais Cl menos aquoso, ok? Beleza? Então tá bom então. Esse fenômeno aqui, ó, esse fenômeno aqui, quando é um composto iônico, o composto iônico não ioniza, ele dissocia. Então esse fenômeno aqui é dissociação. Como é que eu sei que esse composto que está aqui é um composto iônico? Ora, o metal Na, sódio, está se ligando com o oxigênio e hidrogênio, que são metais, ok? Beleza? Ou desculpa, Cl menos não, desculpa, OH menos, tá? OH menos, perdão. Tá? Então, eu sei que nesse caso aqui, a dissociação acontece porque se trata de um composto iônico. Por que eu sei que é composto iônico? Porque tem metal sódio com metais, oxigênio e hidrogênio. Beleza? Ok? Beleza? Então tá bom então. No tablet ele fica até humilde. Sim, pois é. Espera aí, o verso 4, você precisa acabar com vocês. Então vamos lá então. Ok? Agora preste atenção. Se eu tiver só analisando o NaOH sólido, ele conduz corrente elétrica? Como sabemos a carga dos íons? Aí é um decorebazinho, Pamela. Porque você sabe que o OH- é hidroxila, OH-. O sódio é um metal da família 1A, então a carga dele é mais um, entendeu? Então é prática, mas a gente vai trabalhar muito isso em SAIS, que é a próxima aula. Inclusive vai ser quarta-feira, ok? Então, ó, o NaOH, quando está no estado sólido, tá? Ele não conduz corrente elétrica. Não conduz corrente elétrica, ok? Não conduz corrente elétrica. Agora, quando está aqui, ó, na forma de íons livres, agora você tem agora íons livres, aí sim você tem solução eletrolítica. Você tem a solução eletrolítica, ou seja, conduz corrente elétrica. Conduz corrente elétrica. Qual que é a similaridade de ácidos e bases? Eu acho que já deu para você perceber um pouquinho, tá? Isso, Nox, mano. Presta atenção, eu acho que já deu para você perceber um pouquinho, tá? Tanto ácidos quanto bases, se colocados em meio aquoso, tá, vão gerar soluções eletrolíticas, ou seja, vão gerar íons livres em solução, proporcionando a possibilidade de condução de corrente elétrica. A diferença é que ácidos são compostos covalentes que liberam os íons mediante um fenômeno químico chamado ionização. Já as bases são compostos iônicos formados por metal e ametal, que também geram íons livres em solução, só que o mecanismo é diferente. É a dissociação, um fenômeno físico, mas que também gera soluções eletrolíticas passíveis de conduzir corrente elétrica. Todo mundo entendeu até o momento? Ok? Todo mundo entendeu até o momento? Então, como é que eu sei que é uma base? Como é que eu bato o olho sabendo que é uma base? É vendo a liberação desse íon aqui, ó, o íon hidroxila, tá? Liberou o íon hidroxila, jogador? Você já sabe, então, que isso aqui é uma base. Beleza? De boa? De boa? Tranquilo? Então tá bom, então. Se eu tiver aqui, por exemplo, CaOH2 colocado em água. Pamela, essa é para você, hein? Me ajuda a ver como é que vai saber. Vamos lá. Concorda comigo que eu tenho um 2 aqui, ó? Eu tenho um 2, beleza? Então, eu vou liberar duas hidroxilas. Então, ó, vai ser Ca, ok? Mais 2 OH-. Sabe que a hidroxila é OH-. Então, você tem uma carga 2 menos. Você concorda que aqui, ó, concorda que aqui tem uma carga menos 2? E cada hidroxila é menos 1. Então, qual que tem que ser a carga desse cara aqui? Mais 2, para neutralizar. Então, aqui, mais 2. Entendeu? Ok? A tua ideia, Pamela? Sim? Ok. Então, aqui é aquoso. Certo? De boa? Beleza? Tranquilo? Então, tá bom, então. Ótimo. Aí, vamos a uma das coisas que eu mais aposto para uma prova, por exemplo, igual a do Cerrado, que é uma prova discursiva, tá? Ok? Equações de ionização e dissociação. Vem comigo aqui, ó. Vamos lá. Quando eu puder passar adiante, vocês me falam, tá? Por gentileza. Volta no outro. Voltei.
Posso? Ok. Gente, eu tô gostando de dar aula desse jeito. Não vou dar aula mais no quadro, tá bom? Vai ser assim agora, tá sempre. Ok? Isso. Ah, eu prefiro. Pois é, Patrícia, você perdeu. Eu não dou conta. Eu tenho que ir pro quadro. Não gosto dessa versão do Anderson. Pois é. Você é sem graça aqui. Nossa, obrigado, Aline. Obrigado. Gosto do Anderson do quadro. Só fica bom pro Edu. Quadro. Beleza, tá bom então. Eu vou voltar pro quadro, relaxa. É só hoje mesmo. Então vamos lá. Voltando então aqui. Então presta assim, ó. Vamos treinar. Vamos treinar. Tá? Vamos treinar. Ok? A gente vai fazer agora reações de ionização e dissociação. Porque isso. Vamos lá. Sim, mas mais legal. Presta atenção aqui, ó. Quando eu falo para você que eu cismo com que uma coisa vai cair, essa coisa vai lá e cai. Lembra que eu estava muito cismado com deslocamento de equilíbrio químico? Caiu, né? Então, eu estou cismado que vai aparecer algum tipo de equação de ionização de ácidos. Então, nós vamos treinar isso aí, tá? Então, nós vamos montar reações de ionização. Então, você vai me ajudar, tá? De ionização e reações de dissociação. Então, a gente vai treinar muitão aqui, ó, tá? Até você ficar bom, ok? Eu não descanso enquanto você não ficar bom, ok? Então, vem comigo aqui, ó. Vem comigo aqui. Me ajuda aqui, por gentileza, tá? Eu vou colocar vários ácidos e você vai ter que me ajudar a fazer a ionização dele, beleza? Colocando até o estado de agregação aquoso. Ok? Então nós vamos brincar lá. Ó. A gente já fez do HCl, vamos fazer do HBr em meio aquoso. Vamos fazer do H2SO4 em meio aquoso. Vamos fazer do H2S. Nós vamos fazer do HNO3. A gente vai fazer do H3PO4. A gente vai fazer do H2CO3, ok? Aí das bases, a gente vai fazer, vamos lá, vamos ser criativos. Vamos fazer, é, vamos fazer do MgOH2, vamos fazer do BaOH2, vamos fazer do AlOH3, vamos fazer do NH4OH, vamos fazer do PbOH2 e vamos fazer do não, OH4 e CuOH2. Ok? Então vamos lá então. Vamos nos divertir, tá? Vamos nos divertir. Então, preste atenção. A gente vai montar juntos, tá? A gente vai montar juntos, que isso aqui é importante demais você saber, tá? Porque em prova discursiva isso é comum de cair. Se não caiu em nenhuma dessas duas passadas, já pode esperar. Segunda questão. Segunda questão. Na prova da Uno Cerrado. Cara, nunca teve tão claro pra mim agora. Segunda questão. Abre teu olho, tá? Segunda questãozinha. Segunda questão do Cerrado. Segunda questão do Cerrado. Pode colocar lá já. Segunda questão do Cerrado. Ok? Ok? Então, ô mãe de Ná, vem cá, ó. Você sabe que o ácido, ele libera H+. O ácido libera H+. Então, você bota. Então, quantos H+, tem aqui? Só tem um. Então, um H+. Então, o ânion tem que bater a mesma carga, a carga oposta do cátion. Então, o Br aqui vai ser o quê? Br menos 1. Ok? Menos 1. Pronto. Ok? Aqui Na mais 1. E aí, Br menos 1. Pode colocar só mais ou menos. Ok? Quando for só 1. H2SO4. Quantos hidrogênios tem? Tem 2. Então, vai ser 2H+. Aí você bota aquoso para ficar bonito, tá? Então, ó, 2H+ aquoso, mais. O que sobrou diferente dos H+? Sobrou SO4. Qual que vai ser a carga do SO4? Bom, 2H+ juntos dá mais 2. Então, SO4 só pode ser menos 2, né? Ou 2 menos. Nossa, tô entendendo. H2S, faz aí pra mim. H2S, vai ser o quê? Vai ser o quê? Quantos hidrogênios você tem? 2. Então, é 2H+ aquoso, mais. O que sobrou? O S. S o quê? 2 menos. Nossa, você tá de sacanagem. Anderson, você tá de sacanagem. Tô não. Isso, tem que colocar o coeficiente na. Ô, Pamela, você não me bota assim, não, hein? Ô, Pamela, eu vou atrás de você, viu? Se você botar assim, ó. Se você botar assim, Pamela, eu vou atrás de você, viu? Põe assim que você vê, se eu não vou atrás de você. Tá? Me ajuda. Ok? Por exemplo, HNO3. Quantos hidrogênios tem? Só um. Então, isso aqui é H+. E o que resta? O que sobrou? Então, NO3, um menos. Aquoso. Ah, beleza. Anderson, ionização sempre para ácido, dissociação sempre para base. Perfeito, Ana Paula. Ionização sempre para ácidos, dissociação sempre para base. O resultado é o mesmo. Solução eletrolítica, condutora de corrente elétrica. Só que o mecanismo para se alcançar essa solução eletrolítica é diferente. De boa? De boa, Ana Paula? Perfeito? Então tá, vamos embora. H3PO4. Quantos hidrogênios tem? Tem 3. Então isso aqui é 3H+ aquoso, mais PO4. Vamos lá, se tem 3H+, o que resta para o PO4 é o quê? 3 menos. Então 3 menos aquoso. Ah, garoto. E H2CO3 tem 2 hidrogênios, então é 2H+ aquoso, mais CO3 tem que ser o quê? 2 menos aquoso para balancear. De boa? Você tá vendo que esse não é difícil? Eu tô doido pra cair esse negócio aí, pra você poder arrasar. Doidinho de acertar essa merda. Doidinho, doidinho, doidinho. Agora, muda para base. Se ele pedir a equação de dissociação de alguma base, tá?
Vem comigo então, ó. Colocou a danada em meio aquoso. Você sabe que no caso da base, você reconhece ela como? Porque ela termina com OH, ok? Ela termina com OH, tá? Ela termina com OH. Então, presta atenção, no caso da base, você vai ter que ser veiaco, porque a base vai liberar OH-. Então, quantos OH- o MgOH2 libera? Cara, então vai ser Mg mais 2 OH- aquoso. Então, se você tem 2 OH-, a carga é menos 2. Então, sobra pro cátion o quê? Mg mais 2, ok? Unicerrado pode cair alguma coisa que caiu nas Unifimes, ou não vai ser na banca é a VUNESP. Pode ser que tenha coisas repetidas. Pode ser que tenhamos coisinhas repetidas, Isa, tá? Não tem essa regra, não. Mas é óbvio que a chance de cair coisas novas é maior do que cair coisas repetidas. Ok? Beleza? Então, Mg mais 2. Vamos ver se estão pegando o jeito. Então, no BaOH2, eu vou ter Ba, coloca sempre o cátion primeiro, tá? Mais, quantas hidroxilas? 2 hidroxilas, 2 OH-, certo? Então, 2 OH- dá uma carga menos 2. Então, esse cátion aqui é mais 2. Ah, não, H3PO4 não é exceção. Exceção é H3PO3 e H3PO2, mas eu vou falar lá na frente, calma. Ok? H3PO4 não é exceção, não. AlOH3, tá? Então vamos lá. São 3 hidroxilas, então é Al mais 3 OH- aquoso. Então 3 OH- aquoso dá uma carga menos 3. Então esse Al é mais 3. E bota aquoso nessa galera. Bota aquoso nessa galera. Ok? Bota aquoso nessa galera. Tá? NH4OH. Você sabe que separa então NH4 do OH. Então é só uma hidroxila. Então aqui é NH4 mais 1. Ah, da hora. Da hora. PbOH4. Então separa Pb mais 4 OH-. 4 OH- dá uma carga de menos 4. Então essa carga aqui do chumbo é mais 4. Gente, é fácil. É fácil. E aqui então? Aqui vai ter cobre mais 2 OH-, certo? Então 2 OH- uma carga menos 2. Significa que esse cobre é mais 2. Aquoso. Pessoal, entendido? Conversem comigo. Entendido? Entendido? Sim? Sim? Se cair esse negócio aqui, ó, você consegue montar numa boa? Consegue montar numa boa? De boa, sim, sim, sim. Ótimo. Maravilha. Maravilha. Que bom. Que bom. Ótimo. Agora, fala para mim assim, Anderson, você pode mudar de slide. Quando eu puder mudar de slide, você fala. Ok? Vamos lá. Vou te dar um minutinho. Mentira, vocês já terminaram de copiar, tá? O que é isso? Sabe o que eu gosto desse negócio que eu gostei? Eu não preciso apagar quadro. Gente, eu amo dar aula, mas apagar quadro, isso é de sacanagem. Apagar quadro, apagar quadro, não. E o foda de dar aula em casa são as distrações, né? Larissa tá me chamando pra ir ali. Então, ó, vocês terminam de copiar rapidinho, eu já volto, tá bom? É rápido. É rápido, tá? Eu me conheço, tá? Então, termina, ó, de copiar tudo, tá bom? Que aí eu já volto. Beleza? Ok? Então é só copiar, tá bom? Ixi, a Larissa me vive me chamando de miojo. Eu me conheço. Eu me conheço. 3 minutos. Só um pequeno miojo. Então vamos embora então. Então beleza, terminou de copiar. Agora vamos lá. Vamos fazer uma tabelinha aqui, ó, de propriedades. Propriedades, propriedades físico-químicas, tá? Propriedades físico-químicas. E aí a gente vai fazer uma tabelinha bem bonitinha para ácidos e para bases, ok? Então de cá nós vamos colocar ácidos e do lado de cá nós vamos colocar bases, ok? Beleza? Então tá bom então, ótimo. Preste atenção aqui então, príncipes e princesas, ok? Então tá bom então. Certo? Então vamos às propriedades de ácidos e vamos às propriedades de bases, ok? Então tá bom então. Falando então de ácidos, vamos lá, vamos lá. Sobre os ácidos, informações que a gente ainda não colocou, tá? Em solução aquosa, geram pH como? Geram pH menor que 7, ok? Em solução aquosa, geram pH menor que 7. Se eu pingar fenolftaleína, que é um indicador ácido-base, que coloração que fica? Que coloração que fica? Incolor, né? Incolor. Então preste atenção. Preste atenção. Então preste atenção. Aqui, na presença de fenolftaleína, na presença de fenolftaleína, a solução fica incolor. A solução fica incolor. Ok? Para quem tá falando que o Anderson nunca esteve tão calmo, o problema é que eu tenho vizinhos, né? Então, se eu começar aquela gritaria, meu Deus, né? Eu não posso chegar e ficar falando, por exemplo, coisas que eu falo nas aulas, tipo na última aula, quando a gente brincou de como é que seria o cu da concorrência, né? Então, esse aqui é o orifício anal da concorrência, e quando o orifício anal da concorrência vem vocês, vamos lá, faça do outro lado, né? O que o orifício anal da concorrência faz? Ele começa a se dilatar assim e fala, fudeu! Entendeu? É isso que ele fala, certo? Então a gente não pode, né? Ficar falando dessas coisas, né?
que eu tenho uns vizinhos que são, assim, mais religiosos, né? Minha avó já vai tacando a Bíblia nas minhas costas, né? E fala assim, vou tacar a Bíblia nas suas costas pra você ficar tatuado com a palavra do Senhor. Então, enfim, não posso, né? Não posso me arriscar aqui agora. Achei o máximo, todas as salas tinha no mínimo 3 ou 4 sateranos. Estava dominando tudo. É tatuagem grátis. Pois é, eu tô te falando, a satera vai dominar. Se você ficou impressionado, impressionada na perspectiva da Unifines, aguarde até ver o NIRV, tá? A Unirv, até o aplicador vai ser da Statera, né? O fiscal de corredor, o carinha do coisinha, Statera, entendeu? Tô te falando, tô te falando. Só da Statera, cara, só da Statera. Quem vai corrigir sua redação? É a Dani, Gabriel, Luiz e Letícia. Eles são os corretores da Unirv, entendeu? Tô te falando, tô te falando. Tô te contando. Então vambora. Agora, então, ó, pois é, tô te falando. Fora o povo que fala assim, não vou de uniforme, pra me matar de raiva, né? Fora o povo. Então, eu tô te falando, se fosse fazer uma lista de presença aqui, entendeu? Ah, Statera domina. Então, vem comigo aqui agora, então. Presta atenção. Agora, eles têm um sabor, tá? Então, qual que é o sabor dos ácidos? Os ácidos fracos possuem sabor azedo. Ácidos fracos possuem sabor azedo. Ah, é um azedinho? Sim. Os ácidos fracos possuem sabor azedo. Anderson, e qual que é o sabor dos ácidos fortes? Eu não sei como é que eu lido com esse tipo de pergunta, né? Então, teve um pessoal que fez um experimento para poder saber qual que é o gosto, né? Eles não voltaram para poder confirmar, entendeu? Exatamente. Quem experimentou não voltou, entendeu? Quem experimentou não voltou, tá? Por que que não voltou, entendeu? É gosto de cemitério, tá? Então, é um gosto de coroa de flores, entendeu? Então, não vacila não, tá? Porque ácidos fortes, ácidos fortes possuem alto poder corrosivo. Alto poder corrosivo. São excelentes agentes oxidantes. São excelentes agentes oxidantes. São excelentes agentes oxidantes, tá? Outra coisinha. Quando reagem com um metal, há liberação de gás hidrogênio. De gás hidrogênio. Hum. Como assim, Anderson? Te mostro. Te mostro agora, tá? Presta atenção. Você tem aqui, ó. Presta atenção. Você tem aqui, ó. Tipo aqui, ó. Você tem um zinco metálico mais ácido clorídrico, que é um ácido forte. Você vai formar ZnCl2 aquoso mais danado gás hidrogênio. Ok? Então, presta atenção. Presta atenção. Aqui você tem um metal e aqui você tem o gás, perdão, o ácido forte. Certo? Ok? Então tá bom então. Ótimo. Eu quero te perguntar o seguinte. Primeiro, essa reação ela é classificada de que tipo? Essa classificação ela é classificada como que tipo? Rápido. Qual é o tipo dessa reação? Qual é o tipo dessa reação, senhoras e senhores? Ela é uma simples troca, né? Simples troca, porque você tem dois reagentes formando dois produtos. Dos reagentes, um é substância simples, o outro composta, e dos produtos, um é simples e o outro composta. Você já entendeu tudo? Você já entendeu tudo, ok? Você já entendeu tudo. Agora, ela está balanceada? Se não estiver balanceada, fala para mim quais são os coeficientes estequiométricos, rápido. Coeficientes estequiométricos dessa reação. Questãozinha da Unirv é um itemzinho que você tem que garantir. Vai. Monta para mim. Os coeficientes estequiométricos dessa reação. Quais são? 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1. Ok. Então, 1, 2, 1 e 1. Perfeitos. Então tá bom então. Ótimo. Agora, se isso aqui é de fato uma reação de simples troca, ela é também o quê? Ela é o quê? Ela é o quê? Ela é um processo redox, não é? Acha para mim quem é agente redutor e quem é agente oxidante. Então esse aqui também é um processo redox. Acha para mim quem é agente oxidante e quem é agente redutor. Bora. Bora, guerreiros. Acha para mim quem é agente oxidante e quem é agente redutor. Bora. Bora, bora, bora. Bora, 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 bora. Vamos. O zinco é redutor e o ácido forte é oxidante. Agora vamos provar. Não é só porque eu escrevi isso aqui, ó, que os ácidos são excelentes agentes oxidantes, você vai confiar em mim, não. Você vai provar. O zinco aqui ele tem NOx zero, porque é substância simples. Agora, o zinco, ele é um elemento que tem NOx fixo, não tem? O zinco não tem NOx fixo? Qual que é o NOx fixo do zinco? Qual que é o NOx fixo do zinco? Vamos, melhores alunos. É quanto? Mais 2, não é? Eu tenho os melhores alunos e posso provar. Então, o NOx do zinco aqui é mais 2. Então, daqui para cá, eu tenho uma oxidação. E quem sofre oxidação é agente redutor. Beleza? Então tá bom então. Ótimo. Agora, presta atenção. Aqui o hidrogênio é mais um, tem NOx fixo, só que aqui é substância simples, zero. Então daqui para cá você tem uma redução. E quem sofre redução é agente oxidante. Ah, entendi, Anderson. Ok. O agente oxidante é o hidrogênio ou o HCl?
Vamos, isso é pergunta clássica. Isso é pergunta clássica. É o HCl, é a molécula toda, não é o átomo. É a molécula toda a qual ele faz parte, beleza? Ok? Beleza? Então tá bom então. Ótimo. Então é uma coisinha importante pra gente saber. Beleza? Então tá bom então. Ótimo. São informações importantes aqui dos ácidos. Beleza? Ok? Agora, as bases, cara. As bases. Vamos lá. As bases. O que a gente tem para falar sobre ela? Em solução aquosa, vamos lá. Peraí, deixa eu só falar uma coisa importante sobre o pH 7. Eu quero que você coloque aí. No pH menor que 7, que é o pH ácido, a concentração de H+, ó, a concentração de H+, é maior que a concentração de OH-. Ok? Beleza? Agora, nas bases, queridos e queridas, tá? Nas bases, você tem o seguinte, geram soluções com pH maior que 7. O que significa o pH maior que 7? A concentração de OH- é maior que a concentração de, de H+, ok? De H+, certo? Ok? Beleza? Então tá bom então. Lembrar que no pH igual a 7, que é o pH neutro, por que é neutro? Porque a concentração de H+ é igual à concentração de OH-. Você precisa saber o que significa isso, tá? Você precisa saber o que significa isso, ok? Beleza? Reduz, aumenta a carga, oxida, perde. É isso. Não, na verdade, assim, ó. Quem oxida perde elétrons e aumenta o NOx. Quem reduz ganha elétrons e diminui o número de NOx, ok? Beleza? Então tá bom então. Ótimo. Vamos lá. Na presença de fenolftaleína, qual é a coloração? Na presença de fenolftaleína, chat. Na presença de fenolftaleína, a coloração, a coloração fica rósea, né? Fica rósea, certo? Ok? De boa? Ok? Fica rósea, tá? Rosa bem bonitinho, tipo esse aqui, ó. Não tem. Que legal, não tem as cores do rosa que eu queria mostrar. Deixa eu ver. O que eu tenho rosa aqui? Foda-se, não tem nada rosa ao meu alcance, certo? Ok? Então vamos embora. Agora, as bases fracas possuem sabor adstringente, adstringente, ok? Beleza? Vamos lá. Você não sabe direito o que significa adstringente. Se alguém te chamar de, nossa, você é uma pessoa tão adstringente, você não sabe se você é assim, nossa, obrigado, ninguém me chamou assim, entendeu? Você não sabe, entendeu? Você não sabe, né? Se você fica feliz ou triste. Porque adstringente é uma palavra que a gente não está muito acostumado. Mas adstringente é o popular amarra a boca, tá? Amarra a boca. Como assim amarra a boca? É calar a boca da vizinha? Não. Esse amarra a boca é um sabor muito parecido ao suco de caju ou banana verde. Ou banana verde. É o mesmo gosto, tá? É o mesmíssimo gosto, ok? Agora, qual que é o gosto das bases fortes? Qual que é o gosto das bases fortes? Isso é importante, tá? Qual que é o gosto das bases fortes? Ok? Morte. Muito bem, Josiane. Tá? Cemitério, coroa de flores. As bases fortes, você não vai colocar ela na sua boquinha. Também, Rafael. Tá? Você não pode colocar a base forte. Rafael, já escutou a expressão vai tomar banho na soda? Vai tomar banho na soda, Rafael? Já. Soda é NaOH, uma base forte. Quando você manda alguém tomar banho na soda, você tá querendo o bem dela ou você quer o mal dela? Hum? Pois é, você quer que ela se exploda, não é? Então por isso que não é legal, ok? Beleza? Então preste atenção. As bases fortes possuem alto poder corrosivo, assim como os ácidos fortes, assim como os ácidos fortes. Você precisa saber disso, jogador. Você precisa saber disso, tá? Já te conto essa, tá? Então você não vai querer meter a sua mãozinha numa base forte, não. Você não quer, tá? Não quer, não. Ok? Outra coisa importante: reagem com ácidos formando sal mais água em uma reação chamada de neutralização, a qual segue o mecanismo complete. A qual segue o mecanismo complete. A qual segue o mecanismo, a qual segue o mecanismo dupla troca, não é? Dupla troca. Ok? No mecanismo dupla troca, a gente tem um processo redox acontecendo. Como é que eu sei que uma reação segue o mecanismo dupla troca? Vamos lá, são dois reagentes, substâncias compostas, tá? Dois reagentes, substâncias compostas, formando dois produtos, substâncias compostas. Ok? Beleza? É isso que acontece, tá? Dois reagentes, substâncias compostas, formando dois produtos que são substâncias compostas. Beleza? E não tem processo redox, tá? Não há processo redox. Vamos até puxar a seta aqui, ó, dupla troca. Não há processo redox. Não há processo
redox. Ok? Não há processo redox. Beleza? Posso sumir desse quadro aqui? Beleza? Tranquilo? Então tá bom então. Vamos lá. Vamos lá, vamos continuar? Vamos lá, eu quero vocês voando em ácidos, bases, sais e óxidos, tá? Obrigado. Então vamos lá então. Você está copiando tudo. Agora, vamos só ver como é que é uma reação de neutralização na prática, tá? Então olha para você ver, eu tenho aqui ó, o NaOH mais HCl, formando um NaCl mais água. Então olha para você ver aqui, ó. Vamos lá, tá? Então você tem aqui a base, você tem aqui o ácido, tá? Você formou o sal e aqui você tem a água, ok? Beleza? Então tá bom então, ótimo. Aqui não tem processo redox, tá? Então não há processo redox. O que que você precisa entender? E aí eu quero brincar de um NIRV com você. Lembrando que a partir de segunda-feira que vem, o que que a gente tem a partir de segunda-feira que vem? O que que a gente tem a partir de segunda-feira que vem? O que que a gente tem a partir de segunda-feira que vem? Reta final fudido. Então você te orienta, viu? Nós estamos a um mês da Unirv, tá? Então a partir de semana que vem nós temos o nosso reta final. Você te prepara, viu? Aí, Anderson, eu vou ficar cansada, porque eu vou ter aula até 9 horas da noite. Mas vão ser as melhores aulas. Você vai ter. Você vai. Ou você vai. Não. Pra quem já é da casa, explica pra eles como é que funciona a minha aula de reta final. Até as 23, né? Até as 23 horas. Explica, alguém explica, né? Na fabricação de sabão caseiro, usa-se soda para fazer juntamente com óleo. Como que isso faz com que emulsifique a gordura? E por que tem que esperar de 4 a 5 dias para poder colocar a mão? É porque o processo de fabricação de sabão envolve uma base forte. É uma base forte reagindo com sal de ácido graxo, entendeu? A reação de saponificação, que é a fabricação de sabão, envolve sempre o ataque de uma base muito forte, como é o caso do NaOH aqui, tá? Com um ácido graxo, que é um ácido carboxílico de cadeia muito longa, né? E o sabão, ele é um sal de ácido carboxílico, ele é formado tipo um mecanismo de neutralização. Você tem que esperar um tempinho para colocar a mão, porque senão você queima a sua mão, você está trabalhando com uma base forte. Então você precisa de um tempo para que a base forte ela possa ressolubilizar e reagir totalmente com o ácido, para deixar o meio seguro, ok? Beleza? Ok? De boa? Então tá bom então, ótimo. Então, isso aqui que é um mecanismo. Agora, o que que significa a reação de dupla troca? Tá? Eu preciso que você fique atento com sinônimos, porque o NIRV gosta de trabalhar sinônimos. Então, falou dupla troca, você já sabe como é que você reconhece, ó. Dois reagentes, que são substâncias compostas, tá vendo? Ó? Dois reagentes que são substâncias compostas, reagindo com dois produtos, perdão, formando dois produtos que também são substâncias compostas, ok? Então você já está entendendo tudo, tá? Porque é diferente do simples troca, tá? O que que significa não é um processo redox? Então, ó, não é processo redox. Então, quais são as coisas que você precisa ter como sinônimo para poder entender que isso não é um processo redox? Isso aqui é muito importante, tá? Então, significa, pessoal, que não há variação de NOx. Então, tudo isso aqui é sinônimo. Não há variação de NOx, tá? Não há variação de NOx. Não há transferência de elétrons. Porque se ninguém oxida ou reduz, ninguém transfere elétrons. Não há transferência de elétrons. Não há transferência de elétrons. Não há oxidação, não há oxidação e reduções. O NOx de reagentes e produtos permanece o mesmo. O NOx de reagentes e produtos permanece o mesmo. Permanece o mesmo, tá? Isso é muito importante, tá? Dupla troca não é processo redox de jeito nenhum, Poliana. De jeito nenhum. Processo de dupla troca você não tem processo redox. Não tem mesmo, tá? Ok? Poliana, aquele seu professor andou falando merda de novo? Hein, Poliana? A Poliana tem aula no cursinho, lá em Formosa. O professor dela fala cada absurdo. Tenta enrolar ela. Oh, mas a Poliana faz estatera. Então ela tá muito bem preparada. Ela não vai cair nessas merdas que o cara fala, não. Deixa os outros enrolarem. Então vambora. Então presta atenção aqui, ó. Presta atenção aqui, ó. Agora, existem as outras duas teorias de ácidos e bases. Vem aqui, ó. Outras teorias de ácidos e bases. Pra gente ir para as forças. Teorias de ácidos e bases, tá? Que é importante a gente comentar aqui, porque o NIRV gosta, tá? O NIRV gosta, tá? Então, vamos a uma delas aqui, ó, tá? A gente vai fazer aqui agora Bronsted-Lowry. Bronsted-Lowry, ok? Esse aqui não cai, ele pode despencar, tá? O que que é um ácido? O que que é um ácido de Bronsted e o que que é uma base de Bronsted, tá? Então, ácido é a espécie que doa prótons. O que que é doa prótons? É o famoso H+. Base é a espécie que
recebe prótons. O que você vai entender por prótons? H+, ok? Beleza? Então é uma outra maneira de você enxergar ácidos e bases, ok? Imagina, minha querida, depois você pega o finalzinho da aula gravado, tá? Então, preste atenção aqui então, ó. Preste atenção aqui então. Preste atenção aqui então. Olha para você ver essa reação aqui, ó. Vamos embora. Vamos lá, me ajuda aqui, ó. Me ajuda aqui. Quem é ácido e quem é base de Bronsted nessa reação? Quem é ácido e quem é base de Bronsted nessa reação? Olha para cá. O que aconteceu com a água? Olha o antes e o depois da água. A água era H2O e depois se tornou H3O+. Significa que a água ganhou ou perdeu próton? A água ganhou ou perdeu próton? Responde essa para mim. A água ganhou ou perdeu próton? Olha o antes e o depois dela. Próton é H+. Concorda comigo? Você concorda comigo, então, que a água ganhou próton? A água ganhou próton. Então, se a água ganhou próton, ela se comporta como uma base de Bronsted. Concorda comigo? Ela se comporta como uma base de Bronsted. Ah, beleza, 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 Anderson. Agora, olha o HCl. Olha o antes e depois dele. HCl virou Cl-. Ele perdeu o H+, concorda comigo? Então, significa que ele é o ácido de Bronsted. Todos de acordo? Todos de acordo, ele é o ácido de Bronsted, ok? Ele é o ácido de Bronsted. Ah, catei a ideia, Anderson, catei a ideia. Então, ó, daqui para cá, você teve ganho de H+. Daqui para cá, você teve perda de H+. Entendi, Anderson, entendi. Como é que eu chamo esse carinha aqui, ó? Bom, é sempre um par ácido-base conjugado. Então, se essa aqui é a base, esse carinha é chamado de ácido conjugado, que é sempre o cátion, que é sempre o cátion. E esse cara aqui é a base conjugada, que é sempre o ânion. Que é sempre o ânion. Certo? Ok? Então, se H2O é base, o H3O+ é ácido conjugado. Se HCl é ácido, o Cl- é base conjugada. Um é antagônico do outro. Ok? Isso, Josiele. A gente vai treinar justamente essas coisas. Tá? Calma que é fácil. Deixa eu te mostrar que é fácil. Você não tem que surtar, você não tem que descabelar. Olha pra mim essa outra reação aqui, ó. Olha pra você ver, tanto que é fácil. Olha essa outra reação. Fala pra mim quem é ácido e quem é base. Fala pra mim quem é ácido e quem é base. Fala pra mim quem é ácido e quem é base. Vamos lá, Marcelo, você vai entender tudo. Vamos lá. Olha o antes e o depois. O segredo tá em olhar o antes e o depois. Tá? Olha o antes e o depois, Marcelo. Eu não vou te entregar de graça, não, Marcelo. Eu vou fazer você pensar. Vai lá, Marcelo. Olha o antes e o depois. Cara, se você olhar o antes e o depois, tá? Oh, desculpa, nem NH4 não. Desculpa, nem NH4 não. É NH3. Desculpa. NH3, perdão. O segredo é olhar o antes e o depois, tá? Então, ó, compara o antes e o depois. Compara o antes e o depois. Se você. Isso. Olha para você ver, ó. Olha para você ver o que está acontecendo, tá? Ó, o que está acontecendo? A água saiu de H2O e foi para OH-. Significa que ela ganhou ou perdeu próton? Ela ganhou ou perdeu H+? Ela ganhou ou perdeu H+? Ela ganhou ou perdeu H+, gente? Cuidado, olha para a água. H2O virou H-. Ela perdeu H+, concorda comigo? Ela perdeu H+. Se ela perdeu H+, ela está se comportando como um ácido. Concorda comigo? Se a água perde o H+, ela está se comportando aqui como um ácido, beleza? Agora, olha a amônia. Aqui ela era NH3, agora ela se tornou NH4+. Ela então ganhou próton, concorda comigo? Ganhou próton. Então, se ela ganhou próton, ela está se comportando então como uma base. Eita, Anderson, tô entendendo. E aí, o que eu expliquei para você? O que eu expliquei para você? Vamos lá. Se todo cátion vai se comportar como ácido conjugado. E todo ânion vai ser a base conjugada. Então, ó, é sempre o ácido para ácido base. Então, se aqui H2O é ácido, o OH- é base conjugada. Se NH3 é base, então NH4+ é ácido conjugado. Ok? Marcelo, ficou um pouquinho mais claro? Ficou um pouquinho mais claro, Marcelo? Ficou um pouquinho mais claro? Sim. Vamos fazer mais um exemplo para poder você entender? Agora, o que é importante? Eu quero frisar com vocês o caráter anfiprótico da água. Anfiprótico da água, tá? Eu preciso comentar. Porque preste atenção, antes de eu passar o exemplo para você fixar. Tá vendo que aqui a água, ela está se comportando como uma base? Aqui ela está se comportando como uma base. Aqui a água está se comportando como um ácido. Então, ora a água pode ser um ácido de Bronsted, ora ela pode ser uma base de Bronsted. Então, isso é um caráter anfiprótico. Vamos lá. Há momentos
que a água recebe prótons, se comportando como uma base, e há outros que ela doa prótons, se comportando como um ácido. Beleza? Então a água pode, em certos momentos, doar prótons, sendo um ácido, outros momentos ela pode receber prótons, se comportando como uma base. Todo mundo entendeu isso? Todo mundo entendeu isso? Sim, sim, sim. Conversa comigo. Todo mundo entendeu? Foi? Certo? Ótimo. Então tá bom então. Então isso é um caráter anfiprótico. Ora, a água, ela pode doar ou ela pode receber prótons. Isso é o caráter anfiprótico. Majoritariamente sim, Pamela. Majoritariamente sim. Agora vem comigo para a tela para um exemplo para cravar que você está dominando esse assunto. Vamos ver? Vamos ver. Monta para mim, fala para mim quem é ácido, quem é base, quem é ácido conjugado e quem é base conjugada. Eu quero o nome dos quatro, ok? Então olha para mim esse cara aqui, ó. Então vamos embora. Vamos, você tem 30 segundos para poder falar para mim quem é ácido, quem é base, quem é ácido conjugado, quem é base conjugada. Valendo. Vai lá. Diga, Josiane. Hum, hum. Vamos corrigir. Vamos ver então? Vamos ver se esse povo tá. Porque assim, ó, presta atenção. Se a Unirv colocar Bronsted Lowry, aqui a água é uma base de Bronsted Lowry. Você arranca os cabelos. Você arranca os cabelos, porque esse nome te afasta. Você fica em pânico com esse nome. Você fica em pânico com esse nome. Entendeu? Você morre de medo. Só que é fácil. Então, eu tô aqui para poder facilitar. Isso. A Ana Paula falando assim, ó. Posso olhar só pela regrinha do cátion ser ácido conjugado e o ânion ser base conjugada? Pode. Mas eu quero que você saiba também raciocinar em cima, Ana Paula. Porque olha aqui. Olha aqui, ó. Vamos comparar antes e depois. O que está acontecendo com a água? A água, ela ganhou ou perdeu próton? A água ganhou ou perdeu próton? Ganhou. Eita, então, ó, a água ganhou H+. Se a água, ela ganhou H+, significa que ela está se comportando, então, como uma base. Olha o antes e depois. H2SO4 virou HSO4-. Então, ó, de H2SO4 virar HSO4 significa, obviamente, que perdeu H+. Se perdeu H+, esse jogador é quem? Ele é o ácido. Porra, entendi. Então, ó, se isso aqui é base, ó, se a água é base, o correlato a ele é ácido conjugado. É ácido conjugado, ok? E se aqui é ácido, o correlato a ele é uma base conjugada. Gente, se cair isso, identificar quem é ácido conjugado e base conjugada, você vai acertar? Você vai acertar? Ok? Sim. Então tá bom então. Tomar o cacete, vai acertar. Tomar o cacete, vai acertar. Ok? Beleza? Tá bom então. Sigamos. Tá? Sigamos. E aí a última teoria, que é a teoria de Lewis, tá? Teoria de Lewis, que é muito importante nesse rolê todo, tá? É muito importante nesse rolê todo, a teoria de Lewis. Por quê? Porque ela ajuda a gente a explicar até umas coisinhas aí, tá? É a teoria mais abrangente de todas. É a teoria mais abrangente de todas. Serve, serve tanto para compostos orgânicos quanto inorgânicos, ok? Então, o que que é o ácido de Lewis? E o que que é a base de Lewis? Então, vamos lá. O ácido de Lewis é a espécie química que recebe par de elétrons, ok? Enquanto que a base de Lewis é a espécie química que doa par de elétrons. E é em cima disso aqui que a gente explica uma coisinha, tá? O que que as aminas são? O que as aminas são? O que as aminas são? São bases, mas são bases de arrênios, bases de Bronsted Lowry, são bases de Lewis, bases de Lewis, tá? Então, isso aqui, ó, isso explica o caráter básico das aminas, tá? Isso explica o caráter básico das aminas, tá? Então, coloca uma coisa na sua cabeça. A amina não é base de arríneos.
Não é base de Bronsted-Lowry. Amina é uma base de Lewis. O que significa isso? Capacidade de doar par ou pares de elétrons, beleza? Depois tem como você voltar na primeira teoria para tirar print? Volta. Essa aqui? Tirou print, Bruno? Tirou print. Aí vamos de olho aqui na segunda Arrhenius. Tirou print. Foi, Bruno? Foi. Certo? Então tá bom então. Ótimo. Então isso aqui é importante, tá? Isso explica o caráter básico das aminas, tá? Isso. Não, não, não. Serve de forma geral, tá? As propriedades de forma geral, ok? Propriedades servem de forma geral. Agora sim, ó. Revisão comigo aqui, ó. Revisando, tá? Revisando, ok? Vamos lá. Funções orgânicas de caráter ácido. Funções orgânicas de caráter ácido, rápido. Funções orgânicas de caráter ácido, rápido. Fenol, que é mais Tuane, fenol e ácido carboxílico, né? Fenol e ácido carboxílico, tá? Beleza. Agora, preste atenção. Fenol e ácido carboxílico são ácidos porque eles liberam H+ no meio. Então, você pode jogar a teoria de Arrhenius para poder explicar a acidez dele, tá? Então, o que significa a acidez do fenol e do ácido carboxílico, tá? Eles liberam H+ no meio. O chamado hidrogênio ionizável. O chamado hidrogênio ionizável. Ok? O chamado hidrogênio ionizável. Certo? Então, como que é isso? Você tem lá um fenol. Você tem lá o ácido carboxílico. Certo? Ok? Então, o que é o hidrogênio ionizável? É esse carinha aqui. É esse carinha aqui, ó. Então, se você colocar ele na água, tá? Você vai liberar H+ e O-. Ok? Aqui, vai liberar H+ mais RC dupla O-. Ok? Beleza? Então, as funções orgânicas, ácido carboxílico e fenol, podem ser ácidos de Arrhenius, tá? Podem ser ácidos de Arrhenius, ok? Podem ser ácidos de Arrhenius. Podem ser ácidos de Arrhenius. Agora, o caráter básico das aminas, você só explica com base de Lewis, ok? Beleza? O que está escrito depois de todos é a teoria mais abrangente de todos. Serve tanto para compostos orgânicos quanto inorgânicos, ok? Então, preste atenção aqui numa coisa. Preste atenção numa coisa aqui, ó. Então, ó, as funções orgânicas de caráter ácido, fenol e ácido carboxílico. Eles liberam H+ no meio. Se libera H+ no meio, eu aproximo eles da teoria de Arrhenius. Agora, as aminas, eu só explico a capacidade básica delas, não por conta de Arrhenius, não por conta de Bronsted-Lowry, exclusivamente por Lewis. Posso passar de slide? Posso passar de slide? Posso passar o slide? Sim, sim. Ótimo, então tá bom então. Agora, vamos para uma parte importantíssima. Força de ácidos e bases. Força de ácidos e bases. Talvez essa seja a parte mais importante de todas, tá? Mas que não dá pra gente sair direto nela, ok? Força de ácidos e bases, ok? Então vamos lá então. Pessoal, preste atenção, tá? Eu quero que você fale para mim o que significa um ácido forte. Vamos lá. O que significa, você precisa ter ideia, para a gente poder revisar isso, você precisa ter claro na sua cabeça. O que significa um ácido forte? Um ácido forte. O que significa um ácido fraco? Você precisa ter isso na sua cabeça. O que significa um, uma base forte? Você precisa ter isso na sua cabeça também. E o que significa uma base fraca? Você tem que ter isso claro na sua cabeça, porque aí você não vai decorar, você vai aprender, tá? Então, preste atenção. Vamos responder rapidinho essas 4 perguntas, tá? Então, vamos responder rapidinho essa pergunta. O que significa um ácido forte? Vamos lá. Então, eles apresentam alto grau de ionização, tá? Eles têm alto grau de ionização. Cara, o que significa esse alto grau de ionização? Aí eu vou voltar lá no nosso primeiro slide. Vou voltar lá no nosso primeiro slide, ok? Que é esse aqui. Voltando no nosso primeiro slide, ionização é o processo químico em que compostos covalentes geram íons em solução. Então, se um composto ioniza muito, ele libera muitos íons H+. E quanto mais íons H+, maior é a acidez, ok? Beleza? Então, seguindo essa lógica, tá? Seguindo essa lógica,
O que a gente vai ter aqui, então? Tá? Então, apresentam alto grau de ionização. O que significa isso? Liberam muitos íons H+ no meio. Eita! Se libera muitos íons H+ no meio, a solução é muito eletrolítica. A solução aquosa é muito eletrolítica. Conduz bem corrente elétrica. Conduz bem a corrente elétrica. Eita, beleza. Significa que gera um pH muito baixo. Concorda comigo? Gera pH muito baixo. Gera pH muito baixo. Isso é um ácido forte. Agora, o ácido fraco, ele tem baixo grau de ionização. Tem baixo grau de ionização. Ele tem baixo grau de ionização. O que significa isso? O que significa isso? Significa que libera poucos íons H+ no meio. Libera poucos íons H+. Libera poucos íons H+ no meio. Se ele libera poucos íons H+ no meio, a solução é pouco eletrolítica. Solução pouco eletrolítica. Então ela não conduz muito bem a corrente elétrica, não. Solução pouco eletrolítica. Ok? Significa que o pH não é tão baixo. O pH não é tão baixo. Isso está claro? Beleza? Então tá bom então. Agora, o que é uma base forte? O que é uma base forte? As bases, elas sofrem dissociação, liberando íons OH- no meio. Então, o que é uma base forte? Vamos lá. Apresentam alto grau de dissociação, liberando muitos íons OH- no meio. Libera muitos íons OH- no meio, cara. Significa que a solução é muito eletrolítica. Solução muito eletrolítica. Solução muito eletrolítica. Conduz bem a corrente elétrica. Conduz bem a corrente elétrica. Entendi. Ela vai gerar um pH quanto? Um pH muito alto. Gera pH muito alto. Perto de 14. Gera pH muito alto. Beleza? Agora, o que significa uma base fraca? Possui baixo grau de dissociação. Libera poucos íons OH- no meio. Libera poucos íons OH- no meio. No meio. A solução é pouco eletrolítica. A solução é pouco eletrolítica. Ok? O pH não é tão alto. O pH não é tão alto. Mas ele é acima de 7. Beleza? Ok? Então é isso que você precisa saber. Tá? E aí, para a gente ir encerrando, preste atenção aqui agora. Preste atenção aqui agora. Grau de ionização é chamado dessa letrinha aqui, ó, alfa. Alfa. Então, para um ácido ser chamado de forte, o alfa dele tem que ser maior ou igual a 50%. Para um ácido ser chamado de moderado, o alfa dele, que é esse grau de ionização, ele tem que estar entre 5% e 50%. E um ácido fraco é quando o alfa dele é menor que 5%. O que significa isso em linhas gerais? Tá? O que significa isso em linhas gerais? Não, senhora. O sangue, não. Se a concentração de H+ está alta, é que o sangue está com acidose, né? Ele está ácido. Entendeu? Tem pH alto, não. Se a concentração no sangue se a concentração de H+ no sangue está muito alta, aí o pH está baixo. Entendeu? Ao contrário. Cuidado aí, Patrícia. Cuidado aí. Ok? Então, ó, atenção nessa informação aqui, ó. Um ácido forte é aquele que mais da metade das moléculas, ó, o que significa esse alfa aqui, ó, maior que 50%? Significa que mais da metade das moléculas do ácido se tornam íons H+. Mais da metade das moléculas do ácido se tornam íons H+. Então, é isso que torna um ácido forte. É quando uma grande parcela das suas moléculas sofre ionização, liberando íons H+ no meio, liberando uma quantidade de íons tão grande que deixa a condução da corrente elétrica muito poderosa, deixando a solução bem eletrolítica com pH bem baixo, ok? O alfa, a questão irá fornecer, ou temos que saber? O alfa, normalmente, a questão sempre libera para vocês. O alfa, a questão sempre libera para você poder ter uma ideia se o ácido é forte, fraco ou moderado, ok? O alfa, a questão tem que liberar para vocês. Você não tem que saber o alfa de cada ácido. O alfa, ele sempre libera, ok?
beleza? Então, nossa aula regular de quarta-feira, às 16 horas, a gente termina esses ácidos e bases e já começa sais e óxidos. Fechou? Beleza? Fomos produtivos hoje, pessoal? Fomos produtivos hoje? Fomos. Maravilha, maravilha, maravilha. Então tá bom então. Ótimo. Bom saber, tá? Então, ó, então segunda-feira que vem a gente começa a nossa reta final, mas eu quero vocês cada vez mais empenhados, sangue no olho, tá? Vou postar as anotações, pode ficar tranquilo, tá? Então vocês estão indo muito bem, lindezas. Beleza? Beijão. Vou postar lá no Class, pode ficar tranquilo. Tchau. Fui. Tchau. Oi, boa tarde. Oi, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Vou voltar pro tablet. Posso? Ou vou pro quadro mesmo? E aí, o que eu faço? Quadro? Então vamos pro quadro. Então vou pro quadro. E é isso. Vou pro quadro. Vou pro quadro. Seguinte. O NIRV surpreendeu todo mundo, né? E é bizarro, né? Quando a gente pensa assim, não, eu já sei como é que funciona, já sei como é que funciona a Unirv, então a Unirv não vai mais me surpreender, né? Chega a Unirv e volta a cobrar 4 questões por matéria. Tava com um tempão cobrando só 2 questões por matéria, aí lança a retificação do edital, voltou a cobrar 4 questões por matéria. Não, dá uma olhadinha lá, não. Voltou a cobrar 4 questões por matéria. Então, enfim. Só que aí colocou 1 hora a mais, né? Então agora 4 horas de prova, né? 4 horas de prova, tá? Então, é loucura, né? Entendeu? Hã? Alguém acreditou? Alguém acreditou? Alguém? Ô, inocente! Ô, inocente! Ai. Anderson 1, intensivo remoto 0. Fonte, voz da cabeça do Anderson. Porra, Sara, se eu não te conhecesse, eu acreditaria. Anderson 0. Pois é, pior que eu vi lá. Farsante, mentira, joga bosta nele. Mas calma, são 4 questões mesmo, ok? 4 questões mesmo, tá? Estamos animados para o reta final que vai começar. Reta final que vai começar segunda-feira que vem. Estamos animados? Estamos animados? Sim? Sim, né? Muito, né? Hoje saiu da ITEPAC, para quem fez a coisa lá, entendeu? Então, saiu da ITEPAC. Ontem saiu da Mandic, aí hoje saiu da ITEPAC, entendeu? Aí um povo do presencial fez aqui. E aí nós vamos. Agora, gente, eu tava corrigindo a prova com o pessoal do presencial. Como Deus falou assim, Anderson, o que você falou vai cair na prova, vai estar na prova, entendeu? A gente viu isso em Trindade acontecendo, viu isso em Mineiros, mais do que nunca acontecendo, né? E o que eu falar vai cair daqui pra frente, entendeu? O que eu falar vai cair na sua prova. Amém? Amém? Profeta, eles disseram? Sim, pequeno profeta. Um profeta careca e barrigudo, mas um profeta. Ok? Vamos lá. Depois eu falo de apóstolos para não ser errado. Então vamos continuar o nosso conteúdo programático, né? Vamos continuar. Vamos terminar ácidos e bases para já começar a danadinho dos sais, tá? Ok? Então vamos lá então. Eu vou contar tudo para vocês, relaxa. Tá? Sara, eu acredito que de hoje para amanhã a gente já solta o cronograma das aulas do reta final, tá? Mas eu já adianto que vai ter muito Anderson. Vai ter muito Anderson, viu? Ixi, Anderson. Vai ter Mirelle contando para você a prova de literatura inteira, né? Vai ter o Marcelo super bem-humorado, né? Para poder dar aula de história para vocês, entendeu? Então vai ter a galera toda, entendeu? Vamos lá. Eu vou fazer exercício aqui, ó. Então presta atenção aqui, ó. Vamos continuar ácidos e bases. Então, continuação de ácidos e bases, tá? Continuação de ácidos e bases. Beleza? Ácidos e bases, tá? Então vamos lá. Continuação de ácidos e bases. Pessoal, preste atenção aqui então. Na última aula, a gente estava vendo o que significa ácido forte e base forte, ok? Não foi isso? A gente não viu grau de ionização, não foi? Não foi isso? Foi, né? Então tá bom então. Então a gente vai começar aqui agora, força dos ácidos, tá? Força dos ácidos. Isso aqui é um dos temas mais importantes que as provas vão cobrar. Então eu vou começar pelos hidrácidos, ok? Eu vou começar pelos hidrácidos, tá? Então, começando pelos hidrácidos, eu quero ver se eu tenho os melhores alunos. O que são hidrácidos? Bora, chat. Hidrácidos são ácidos que o quê? Hidrácidos. Ácidos que tem o quê? Não tem oxigênio na fórmula, né? Não possuem átomos de oxigênio na fórmula. Não possuem átomos de oxigênio na fórmula, ok? Então tá bom então. De oxigênio na fórmula, certo? Então tá bom então. Eles fazem parte de uma família muito importante. E os hidrácidos, você classifica eles em 3 categorias, tá? Você classifica eles em 3 categorias. Os fortes, o moderado e o fraco. Você classifica eles desse jeito, tá? Então, eu quero ver se eu tenho os melhores alunos mesmo, tá? Eu quero ver se tem os melhores alunos. O trio de hidrácidos fortes, rápido. O trio de hidrácidos fortes, HCl, HBr e HI, não é? HCl, HBr e HI, ok? Então, vamos embora. Então, é HCl, HBr e HI, ok? E é justamente essa ordem de força, tá? Essa é a ordem crescente de acidez, ok? Ordem crescente de acidez, tá? Essa é a ordem crescente
crescente de acidez, ok? Beleza? Então tá bom então. Vamos lá. Se eu colocar esse carinha aqui na água, ok? E tomar um golinho, qual que é o gosto? Qual que é o gosto? Se eu pegar esse aqui, qual que é o gosto dele? De morte, não é? Exatamente, é um gostinho de morte, de falecimento. Você vai falecer, ok? Simples assim. Você dá uma falecidinha básica, tá? Porque ácidos fortes são todos corrosivos, mas o HCl é mais fraco que o HBr, que é mais fraco que o HI. A Unirv cobra isso. Então, sempre que te perguntar assim, ó, os hidrácidos fortes, HCl, HBr e HI, nessa ordem. Essa ordem é a ordem crescente de acidez. Mas todos eles são muito fortes, muito corrosivos. Se eu colocar eletrodos numa lâmpada, perdão, eletrodos numa solução aquosa desses ácidos, colocando uma lâmpada, como é que vai ser a intensidade do brilho dessa lâmpada? Intensidade do brilho da lâmpada. A intensidade vai ser alta, forte pra caramba, ok? Beleza? Então tá bom então, porque ácidos fortes ionizam muito, liberam muitos íons em solução. Isso é de boa, não é? Isso é de boa. Perfeito, então tá bom então. Agora, moderado eu só tenho um. Quem que é o moderado? Rápido. Quem é o moderado? Quem é o moderado? Boa. Eu tenho os melhores alunos, eu posso provar, né? O moderado é o HF. O moderado é o HF. E os fracos, tá? E os fracos são os demais. São os demais, tá? São os demais. Mas fundamentalmente esses dois aqui, ó. HCN e H2S, tá? HCN e H2S, beleza? De boa? Então tá bom então. Ótimo. Presta atenção, presta atenção. Eu preciso comentar com vocês algumas especificidades, tá? HCN, ele é importante da gente entender por uma perspectiva e o H2S em outra, tá? Vamos lá. E o HCl, ele é o representante importante para outras coisas e o HF para outras. Quando eu falar de HCl, qual que é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Quando eu falar de HCl, qual que é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Quando eu falar de HCl, a primeira coisa que vem na sua cabeça é o ácido que está presente no estômago, não é? Ácido presente no estômago. Então vamos anotar isso. Ácido presente no estômago. Ácido presente no estômago, tá? Ácido presente no estômago, tá? Então tá bom então. Se eu falar de HF, qual que é a primeira coisa que você tem que lembrar? Falei de HF, qual que é a primeira coisa, a primeira curiosidade que você tem que lembrar que as provas adoram? Ele corrói o vidro. Ele corrói o vidro. Muito bem, Ana Júlia. Ele corrói o vidro. Ele corrói o vidro, tá? Ele corrói o vidro. Não pode ser armazenado em vidro. Não é armazenado em vidro. Não é armazenado em vidro, tá? Ok? Ele é armazenado em quê? Ele é armazenado em quê? Ele é armazenado, tá? Armazenado em PVC, ok? PVC, certo? De boa? De boa? Então tá bom então. Agora, falou HCN. HCN é quem? Asfixia, é o gás utilizado nas câmaras de gás, né? Então, gás utilizado nas câmaras de gás. Gás utilizado nas câmaras de gás, ok? Nas câmaras de gás da Segunda Guerra, ok? Da Segunda Guerra, beleza? Então o HCN é esse cara. Ele é altamente tóxico e letal. Tóxico e letal, beleza? De boa? Então tá bom então, ótimo. E o H2S? Falou em H2S, o que você tem que lembrar? Falou em H2S, o que você tem que lembrar? Falou em H2S, o que tem que lembrar? É o cheiro, é o gás com cheiro de ovo podre. Gás com cheiro de ovo podre, né? Gás com cheiro de ovo podre, tá? Gás com cheiro de ovo podre, ok? Ovo podre, certo? Beleza? Então tá bom então. Agora, a presença desse gás, vamos lá. Se eu tô passando por um pântano, por um brejo e sentir um cheiro de ovo podre, o que significa? O que dá para afirmar acerca do ambiente ao meu redor? O que dá para afirmar sobre o ambiente ao meu redor? Questãozinha clássica, tá? Estou passando por um pântano, um brejo, senti um cheiro de ovo podre. O que dá para poder pensar? Que o ambiente está muito poluído e eutrofizado, tá? O ambiente está poluído e eutrofizado. Anderson, o que significa isso? Eutrofizado. Bom, você vai me dizer aí no chat. O que significa poluído e eutrofizado? O que é isso? Eutrofizado. Hein? O que significa eutrofizado? Vai, dá teu show, vai. Dá teu show. É o quê? Tem muitos nutrientes, tem excesso de nutrientes, beleza. E aí, tá tendo proliferação de que tipo de micro-organismo? Tá faltando oxigênio na água e tá proliferando apenas bactérias aeróbias ou anaeróbias? Hein? Anaeróbias. Isso. Vamos anotar isso tudo para poder ficar claro na sua cabeça? Então, ó, ele é o gás com cheiro de ovo podre, tá? A presença dele evidencia que o ambiente está eutrofizado. Gente, mas o que é eutrofizado? Tá? Significa que a biota aquática já morreu devido à falta de
oxigênio na água, ok? Então a biota aquática já morreu devido à falta de oxigênio na água, tá? Ocorre a proliferação apenas de micro-organismos anaeróbios. Ocorre somente a proliferação, a proliferação de micro-organismos anaeróbios. O que são micro-organismos anaeróbios? Aqueles que conseguem sobreviver na ausência de oxigênio, que é a situação problema de um ambiente eutrofizado. Todo mundo entendeu isso? Todo mundo entendeu isso? Todo mundo entendeu? Sim? Estamos de boa? Estamos de boa? Ótimo. Então tá bom então. Então tá bom então. Perfeito, perfeito. Agora, preste atenção, uma perguntinha que caiu em 2018/2. O que uma privada disse para outra? O que uma privada diz para outra? O que uma privada diz para outra? Não sabem? Eu também não sei. A conversa era privada. Tudo bom? Joia? Espero ter ajudado. Ok? Ele não foi medicado. É. O meu filho nunca tomou vacina e é normal. O filho, né? O que está escrito é a vista aquática. Aqui, ó, Tuane, ó, a biota aquática já morreu devido à falta de O2, tá? Na água. Ocorre somente a proliferação de micro-organismos anaeróbios, ok? Foi, Tuane? As biota, isso. Beleza. Então tá bom então. Ótimo. Ótimo. Então isso aqui é importante, tá? Agora, nomenclatura desses caras, a nomenclatura desses caras é de boaça, tá? A nomenclatura é fácil. É só botar ácido, ok? Nome do elemento químico e terminação hídrico, tá? É facinho demais. Então, ó, presta atenção. HCl, HBr, HI, H2S. Olha pra você ver. Aqui é ácido clorídrico. Aqui é ácido bromídrico. Facílimo isso. HI é ácido iodídrico. Iodídrico. H2S, ácido sulfídrico. Não é enxofídrico, não, é sulfídrico. O enxofre do latim é sulfur, tá? Então, HCN, ácido cianídrico. Aqui, ácido cianídrico, que esse é o ânion cianeto, tá? Ok? Então é importante falar disso, tá? Beleza? Ok? Então tá bom então. Agora, preste atenção, preste atenção. Para os oxiácidos, o nível de força, ele é muito mais intuitivo, tá? Então, os oxiácidos apresentam oxigênio na fórmula. Apresentam oxigênio na fórmula, ok? Apresentam oxigênio na fórmula, tá? Então, se eles apresentam oxigênio na fórmula, eles têm uma fórmula, perdão, eles têm uma fórmula geral. HXZOY. Então, se você tiver aqui assim, ó, se y menos x for maior ou igual a 2, o ácido ele é forte. Ok? Então, quais são os exemplos de ácidos fortes que a gente tem? Olha para você ver. HClO3, HClO4, HNO3, H2SO4. São todos ácidos onde a diferença do número de oxigênios menos o número de hidrogênios dá um número maior ou igual a 2, ok? Dá um número maior ou igual a 2, tá? Então todos aqueles caras ali são ácidos fortes, ok? Todos eles, se eu colocar eletrodos com uma lâmpada, vai gerar um brilho intenso pra caramba. Vai gerar um brilho intenso pra caramba, ok? Beleza? Então tá bom então. Agora, se y menos x for igual a 1, o ácido ele é moderado. O ácido ele é moderado. O que você precisa saber sobre esse cara? Por exemplo, H3PO4, HClO2, HNO2. São todos ácidos moderados. Agora, cuidado com quem? Com o H2CO3. Cuidado com o H2CO3. O H2CO3 é uma exceção. Ele é uma exceção, tá? O H2CO3 ele é uma exceção. Por que ele é uma exceção? Quando você faz a continha, 3 menos 2, você parece que ele é moderado, mas ele não é, ele é fraco. Ele é fraco e instável. Então, ó, anota aí, ele é fraco e instável. Fraco e instável, tá? Pois ele se decompõe em CO2 e água. Ele se decompõe em CO2 e água. Tipo assim, ó, H2CO3 formando H2O líquido mais CO2 gasoso. Beleza? Então tem que tomar muito cuidado com ele, tá? Ah, observando a reação é possível ver que forma-se ácido carbônico. Um ácido moderado. Já manda unir via merda. Já manda unir via merda.
Calma, Josiele, já vamos chegar lá, minha querida. Já vamos chegar lá. Já vamos chegar no H3PO3 e no H3PO2. Já chega lá, ok? Não vou esquecer deles não, pode ficar tranquila. Agora, se y menos x for igual a zero, o ácido ele é fraco igual coice de grilo, tá? Porque não sei se você sabe, o coice de grilo é fraquinho, tá? Não sei se você é da fazenda e tal, tomou um coice de grilo, é fraquinho, tá bom? Beleza? Então, preste atenção. Que ácidos fracos a gente pode citar? HClO, H3P, perdão, H3BO3, que é o ácido bórico, ok? H3BO3, tá? H3PO2, tá? Ih, não, esse aqui não. Tô maluco. Tá? Então foca nesses dois aqui, beleza? Então tá bom então. Esse aqui, a Unirv gosta dele, tá? A Unirv gosta dele, ok? A Unirv gosta dele. Qual que é o NOx do boro? Qual que é o NOx do boro naquele cara ali, ó? Qual que é o NOx do boro naquele cara? Qual que é o NOx do boro naquele cara ali, no H3BO3? Qual que é o NOx do boro? Bora, melhores alunos. Qual que é o NOx do boro ali, no H3BO3? Bora, vamos. Mais 3, tá? E aí, presta atenção aqui, ó. Vem comigo aqui, ó. H3BO3. Então, ó, você sabe que cada hidrogênio é mais 1. Então, aqui em cima, mais 3. Cada oxigênio, menos 2. Então, aqui em cima, menos 6. Então, o boro, para poder neutralizar, né? Esse boro é mais 3, beleza? O boro, ele é mais 3. O que você precisa saber sobre o boro para poder fazer uma prova da Unirv? O que você precisa saber do boro para poder fazer uma prova da Unirv? Hein? E aí? E aí? Pensa comigo. Pensa, ele fica estável com 4 elétrons? Não. Ele é uma exceção do octeto. Ele é uma exceção do octeto e fica estável com quantos elétrons? Ele fica estável com quantos elétrons? É o contrário. Não, Pamela, não. Ele é um elemento químico que só ele foge da regra do octeto. E a Unirv adora ele, tá? Porque ele é um cara que fica estável apenas com 6 elétrons na camada de valência. Ele fica estável apenas com 6 elétrons na camada de valência. Eu recomendo você anotar isso que eu estou te falando. A prova de Lusiânia, a primeira questão de química, o segundo item vai falar sobre o boro, tá? O segundo item vai falar sobre o boro, tá? Então preste atenção, preste atenção. O Francisco Júnior saiu, vai perder isso, tá? Então preste atenção, ok? Então, ó, lembrar. Então, ó, lembrar que, vamos lá, preste atenção. O boro, que é esse elemento B aqui, é uma exceção à regra do octeto. É uma exceção à regra do octeto. É uma exceção à regra do octeto, pois fica estável apenas com 6 elétrons na camada de valência. É a chamada contração do octeto. Contração do octeto, tá? Contração do octeto. Ok? Então lembrar disso, viu? Contração do octeto, tá? Contração do octeto. Contração do octeto, tá? Beleza? Beleza? Certo? Pessoal, estamos de boa com relação a isso aqui? Aqui, ó, 1 menos 1, 0, 3 menos 3, 0, 4 menos 3, 1. Então, esse primeiro quadro, de boa. Esse primeiro quadro, de boa. De boa. Então, tá bom? Então, esse primeiro quadro é importantíssimo, tá? A gente comentar as especificidades aqui, tá? Vamos lá, deixa eu só ver aqui mesmo. Dos três, qual que é o mais forte? HI, tá? HI, o mais forte. Isso aqui eu tô prevendo uma questãozinha dessa, tá? Os três são fortes, mas o HI é mais forte que o HBr, é mais forte que o HCl, tá? Diga, Tuane. Manda ver, Tuane. Tomara que caia mesmo. Pois é, porque se cair, ó, se cair essa ordem, ninguém acerta, só vocês. Se cair esse negócio aqui, ninguém acerta, só vocês, tá? Então, cuidado, tá? Cuidado, ok? Ele estabiliza com 6, mas onde fala aí nessa fórmula? Não. A fórmula não vai te contar isso não, Tuane. Ele só poderia, eu só projeto uma questão tipo assim, ó. O boro presente no ácido bórico é um elemento da tabela periódica que sofre contração do octeto, sofrendo estabilização com apenas 6 elétrons na camada de valência, entendeu? Eu só peguei o gancho do elemento, mas o NOx mais 3 não te conta nada disso, beleza? Ok? Calma, Brenda, é o que eu vou falar, menina. Pera aí, que eu já vou falar agora das exceções, entendeu? Então vamos lá. Então atenção a esses caras aqui, tá? Então vou apagar, hein? Vou apagar. Agora deixa eu comentar essas coisinhas dos ácidos fosfóricos e tudo mais aí, tá? Deixa eu só ver uma coisa. Quem aqui de contração do octeto não, Vitória? De contração do octeto não, tá? Aí depois tem as de expansão do octeto. Eu falo depois. Fala só uma coisinha aqui, ó. Quem fez a prova de mineiros? De mineiros, esse último domingo. Deixa eu ver quem tá comigo aqui. Só 2 pessoas? Ah, tá. Presta atenção. Eu preciso gravar a resolução da prova de química ou você fechou ela já? Você fechou a prova de química, né?
Você fechou a prova de química, né? Porque a prova de química foi só minhas aulas inteiras, né? Precisa? Grava. Não é possível. Acho que fui bem, mas grava. Então tá bom, vou gravar. Vou gravar. Bruna. Só pra ter, né? Então tá. Então tá bom. Cara, agora presta atenção numa exceçãozinha, que se cair, isso aqui é só pra Unirv mesmo, viu? A safada da Unirv. Isso aqui é pra safada da Unirv, tá? Isso aqui é pra safada da Unirv. Vamos lá. Pra safada da Unirv, eu quero muita atenção a isso aqui, ó. Vamos lá. Eu quero atenção para esse cara, H3PO4, H3PO3, H3PO2, certo? Beleza? Então tá bom então. De forma geral, como é que a gente treinou, por exemplo, na aula de segunda-feira, a fazer equações de ionização de ácidos, tá? Como é que a gente viu isso na segunda-feira? Eu vejo quantos hidrogênios eu tenho aqui, né? Aí eu libero essa quantidade de hidrogênios na forma de H+, e o resto eu boto a carga do ânion. Tipo assim, ó, não foi isso que a gente viu? Ó, vou fazer a ionização desse cara, coloquei em meio aquoso. Quantos hidrogênios tem? Então esse aqui é 3H+, aquoso, mais o que sobrou. PO4, 3 menos. Concorda comigo? Beleza? Todo mundo lembra disso? Como é que faz esse rolezinho aqui? Todo mundo lembra, né? Perfeito, então tá bom então. Agora, esses dois caras aqui, eles são uma exceção chata e que insiste em cair em alguns vestibulares, tá? Uhum. Para todos os ácidos, Pamela, essa regra aqui, ela é mantida. Então, por exemplo, se eu fizer assim, ó, H2S, o que vai ser? Coloquei ele meio aquoso, Pamela. Eu tenho 2H+, ó, 2H+ aquoso, e o S, então, tem que ser 2 menos para neutralizar. Beleza? Para todos os ácidos, você segue essa regra, Pamela. O problema é só esses dois aqui, ó. Porque esse cara parece que tem 3 hidrogênios, mas o H3PO3 tem apenas 2 hidrogênios ionizáveis. Apenas 2 hidrogênios ionizáveis. O H3PO2 ele só tem um hidrogênio ionizável. Um hidrogênio ionizável. Ai, que saco. Que saco. Que saco, tá? Então, se a gente for montar a equação de ionização deles, como é que vai ser? Botou em meio aquoso, vai liberar quantos? 3? Não, é só 2. Então é 2H+, aquoso, e o outro vai ficar preso. HPO3, 2 menos. Aqui. Monta pra mim como é que vai ficar. Monta pra mim como é que vai ficar. Monta pra mim como é que fica o de baixo. Monta pra mim como é que fica o de baixo. Monta pra mim como é que fica o de baixo. Como é que fica o de baixo? Mostra pra mim como é que fica. H+, mais H2, PO2, 1 menos. Todo mundo entendeu? Então, ó, embaixo vai ficar, e como libera só um, é H+ aquoso, e o resto, H2, PO2 vai ficar 1 menos aquoso. Fez sentido para você? Então significa que um ácido que tem 3 hidrogênios ionizáveis, eu chamo ele de triprótico. Triprótico, tá? Esse aqui, eu chamo ele, ó, ele tem 2 hidrogênios ionizáveis, de diprótico, tá? E esse aqui de monoprótico. Monoprótico. Pessoal, sobre essa exceçãozinha aqui, ó, de boa. Sobre essa exceção de boa. De boa? De boa? Sim? Ótimo. Então, tá... Pamela, voltando. É porque assim, ó, nesse aqui, Pamela, nesse aqui segue a regra geral. Se ele tem 3 hidrogênios, os 3 hidrogênios ele libera na forma de H+. Então, eu chamo ele de triprótico, 3H+. O H+ é tipo um próton. A gente não viu isso lá em Bronsted Lowry, não é? Agora, esse aqui, como é uma exceção, ele só libera 2 hidrogênios ionizáveis. Então, ele é diprótico, libera 2 H+, ok? Esse aqui é uma exceção, ele só libera 1. Então, ele é monoprótico, beleza? Só libera 1 H+. H+ é tipo próton, beleza? De boa? Então tá bom então, ótimo, maravilha. Então muita atenção, tá? E esses dois ácidos aqui, ó, esses três ácidos, eles entram na mesma categoria. Eles são moderados. Eles são moderados, tá? Eles são moderados. Sabe por quê? Porque aqui você vai fazer a seguinte conta. Aqui você vai fazer 4 menos 3 igual a 1, moderado. Aqui, 3 menos 2, que são os ionizáveis, dá 1. Aqui, 2 menos 1, que dá 1, moderado. Ok? Entenderam esse rolê? Entenderam esse rolê? Catou essa ideia aqui? Isso aqui é muito importante, que é a exceçãozinha da Unirv, tá? Então, presta atenção. Outro viés de exceção. Outro viés de exceção que trabalha a Unirv, tá? Então, essa aqui eu sei que você tá achando a aula chata, mas eu tenho que passar. Eu tenho que passar, tá? Ok? Eu tenho que passar. Então, preste atenção aqui, ó. A partir do ácido fosfórico, H3PO4, ele é chamado de ácido fosfórico ou ácido ortofosfórico. Ok? Ele recebe esse nome. Se você pegar o ácido fosfórico, multiplicar a fórmula dele por 2 e subtrair uma água, a gente vai chegar num ácido. Se a gente pegar a fórmula do ácido fosfórico e subtrair direto uma água, a gente chega em uma outra fórmula. Beleza? Ok? Essa aqui é só para Unirv. Essa aqui é só para Unirv, tá? Essa aqui é só para Unirv.
Tá? Então presta atenção, mas cai. Pega a fórmula e multiplica por 2. Vai dar H6P2O8. Concorda comigo? E agora subtrai uma água. H2O. O que chega? Você vai chegar no H4P2O7, né? Esse aqui é o chamado ácido pirofosfórico. Pirofosfórico. Beleza? Se você subtrair uma água, desidratar o ácido fosfórico direto, você vai ter o quê? H3PO4 menos H2O. O que você chega? No HPO3, né? O que é o HPO3? É o ácido metafosfórico. Metafosfórico. E o que a Unirv? O que a Unirv gosta de cobrar? Qual é o NOx do fósforo em cada um dos casos? Qual é o NOx do fósforo em cada um dos casos? Eu quero que você calcule o NOx do fósforo aqui, calcula o NOx do fósforo aqui e aqui. Valendo, você tem 45 segundos. Eu quero que você bota na resposta os três, respectivamente. Do fosfórico, do pirofosfórico e do metafosfórico. Valendo. É a questão da sua prova. Vai. Ô, Vitória! Tem que dividir. Vamos lá. Daniel, me ajuda. Bota tudo numa resposta só. O do fosfórico, o do pirofosfórico e desse cara. Bota numa resposta só. O Lucas falou mais 5, mais 5, mais 5. O menino tá convicto que é isso, né? Será, Lucas? Será? Será? Ah, tá. Então até o olho aí. O Daniel diz que todos são mais 5. O Daniel tá me garantindo que todos são mais 5. Vamos ver? Vamos ver. Isso é um negócio. É impressionante como isso dá no rim de vocês, né? Isso dá muito no rim de vocês, cara. Mais 5, mais 2 e mais 7, disse Vitória. Mais 5, mais 2 e mais 7. Será? Será, gente? Sei não, hein? Sei não, hein? Ixi, uai. Tá, ixi, tá. Respostas divididas. Eu vou chamar aqui agora Breno sem camisa para poder desempatar esse negócio. Breno, eu gostaria da sua participação, Breno. O que você acredita? O que você acredita, tá? Que é a resposta correta aqui. Vai, Breno. Vai. Breno, faz o seguinte, Breno. Você vai tirar a camisa e você vai mexer o seu peito o número de vezes que é o NOx do H3PO4, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Entendeu? Entendeu? Então, ó, entendeu? Certo? Pode ser? 5, 2, 5? Vamos lá, então. Vamos lá. Presta atenção. Eu acho que teve um povo que acertou e um povo que errou. Vem comigo. Se eu for olhar o ácido fosfórico, cada hidrogênio mais 1. Então aqui em cima mais 3. Cada oxigênio menos 2. Aqui menos 8. Então aqui no fosfórico mais 5. Mais 5. Beleza. Então tá bom então. Ótimo. Então presta atenção. Presta atenção. E foi até o 22. Ih, que vocês não vão pegar com essas coisinhas políticas não. Entendeu? Ih, não. Não vão pegar. Ah, que eu vou jogar essa pra ver se o Anderson se posiciona politicamente. Vou não. Vou não. Ah, eu posso me posicionar. Todo mundo é uma merda. Entendeu? Todo mundo. Se a gente for pra um lado, se a gente for pro outro, tá tudo cagado. Entendeu? Eu acho que pelo menos nisso a gente concorda, né? Acho que nisso a gente concorda. É até difícil escolher quem é o menos pior, né? Jesus amado. Vamos lá. Eu acho que isso aí a gente concorda, entendeu? Eu entendo quem vota para um lado, eu entendo quem vota para o outro, mas não dá para falar assim, ó, eu voto feliz nessas duas opções maravilhosas que nós temos, né? Aí não. Aí não. Entendeu? Nem fudendo, né? Vamos assim de Anderson presidente, entendeu? Anderson presidente, Eduardo vice. Eduardo vai fundar um cabaré em cada cidade desse país, exatamente. A proposta do presidente Eduardo. Fundar um cabaré em cada cidade, né? Exatamente. Então vamos embora, gente. Vem comigo aqui então. Esquece essa trem de política. Não importa quem ganhar, você vai ter que acordar cedo no outro dia para poder estudar, entendeu? O seu caminho vai ficar mais fácil se a direita ou a esquerda ganhar, entendeu? De tudo quanto é jeito, você vai ter que acordar cedo para poder assistir aula. Então não vai mudar nada na sua vida. Vem comigo aqui então. Vamos embora. Tá tudo cagado, ok? Esse povo não vai fazer nada por você, entendeu? Então vem comigo. Vamos lá. Vamos lá. Vem comigo aqui. Vamos lá. Então, vamos aqui para o H4P2O7. Para o H4P2O7. Olhando o H4P2O7, o que você tem? O que você tem aqui? Ó, presta atenção. Hidrogênio é mais 1, então aqui em cima, mais 4. Aqui, menos 2, então aqui em cima, menos 14, não é? Então significa que os dois fósforos juntos dão mais 10. Então cada fósforo vai dar mais 5. Opa! Cada fósforo dá mais 5. Cada fósforo dá mais 5. E aí, olha agora o HPO3. Olhando o HPO3, o hidrogênio mais 1. Cada oxigênio menos 2, dá menos 6. Então esse fósforo é mais 5. Então a resposta é mais 5, mais 5, mais 5. Entendeu? Catou a ideia?
Viu? Viu? Tudo 5. Tudo 5. Entendeu? Você tá vendo? All 5. É isso mesmo. É isso mesmo. Tá? É isso mesmo. Você tá entendendo? Você tá entendendo? Professor, essa nomenclatura se restringe para isso, Ian. É uma nomenclatura específica para essa galera aqui, tá? Então fiquem tranquilos, tá? Essa nomenclatura, você só precisa saber para ácido fosfórico e os derivados dele, tá? Esse é o que você precisa saber, beleza? De boa? Então não dá descabelada. Agora, sabe como é que eu projeto uma questãozinha da Unirv com esse negócio? Imagina assim, ó, vê se você já consegue imaginar isso, tá? O ácido fosfórico, pirofosfórico e metafosfórico apresentam o mesmo NOx para o átomo central. Verdadeiro ou falso? Entendeu? Verdadeiro ou falso? Aí verdadeiro, entendeu? Verdadeiro pra caramba, tá? Verdadeiro pra caramba. Então a gente pode projetar com toda certeza alguma coisinha escrota nesse sentido. Não é difícil de acertar, vocês acertariam, o resto da galera não. Ok? Beleza? Então tá bom então, ótimo. Então eu vou apagar pra gente poder ver agora a nomenclatura de oxiácidos e das bases para já começar os sais. Ok? Então vamos lá, que a gente tem coisa para fazer. Temos muitas coisas para fazer. Vamos lá então. Vamos lá então. Vamos lá. Pessoal, sobre a nomenclatura de oxiácidos, tá? Sobre a nomenclatura de oxiácidos, tá? Sobre a nomenclatura de oxiácidos. Preste atenção aqui, tá? Preste atenção aqui. Em se tratando de nomenclatura de oxiácidos, a gente vai pelo NOx, tá? Então, se o elemento central possui NOx igual a mais 7. Se o elemento central possui NOx igual a mais 7, a regra é assim, ó. Ácido, prefixo per, nome do elemento químico e terminação ico. Então, olha para cá. HClO4. HMnO4. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Isso, Lucas. Per e ico, tá? Per e ico, tá? Então preste atenção aqui. Príncipes e princesas. O hidrogênio é mais 1. Cada oxigênio é menos 2. Então aqui em cima, menos 8. Então cloro tem NOx mais 7. Mesma coisa embaixo. Hidrogênio mais 1. Cada oxigênio menos 2. Então aqui, menos 8. Cada manganês mais 7. Então, olha para você ver. Esse aqui é o ácido perclórico. Esse aqui, ácido permangânico. Ácido permangânico, ok? Beleza? Agora, vamos projetar um item da Unirv se a gente vai brincar de verdadeiro ou falso. Os dois ácidos apresentados são excelentes agentes redutores. Verdadeiro ou falso? Os dois ácidos apresentados são excelentes agentes redutores. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Isso. Todo mundo se fudendo, tá? Preste atenção. Ácidos, preste atenção. Qual que é a força desses ácidos aqui? Qual que é a força desses ácidos? Qual que é a força desses ácidos aqui? Qual que é a força deles? Bora, participa. Todos eles aqui são fortes, não é? Todos aqui não são fortes? Todos são fortes. Beleza. Todos são fortes. Ótimo. Então, tá bom, então. Temos consenso em relação a isso, tá? Agora, o que eu ensinei para vocês? Ácidos fortes são corrosivos. Se eles são corrosivos, eles corroem a outra matéria. Eles oxidam a outra matéria. Então, eles são excelentes agentes oxidantes, tá? Eles são excelentes agentes oxidantes, tá bom? Ácidos fortes, olha o nosso resuminho da aula de segunda-feira. São excelentes agentes oxidantes. Todo mundo de acordo? Ok? Beleza? Vamos lá. Quem também, além de ácido forte, gera corrosão em matéria orgânica? Quem além de ácido forte, tem alto poder corrosivo? Quem além das bases dos ácidos fortes? Catei a resposta já, né? As bases fortes, não é? Perfeito. Então tá bom então. Então eu tenho os melhores alunos e eu posso provar, ok? Tenho os melhores alunos e posso provar, certo? Beleza? Então tá bom então. Então ácido perclórico, ácido permangânico. Deixa eu só saber uma coisa aqui, ó. Alguém por acaso está curioso para poder saber quem é uma tal de Ana Paula que está mandando feedback por áudio para vocês, analisando de forma bem metódica e completa o diagrama de simulados de desempenhos? Você ainda não recebeu? Calma, Marcelo. Calma. Minha cara, eu quero, maravilhosa. Tá, calma. Então ela tá mandando ao longo dessa semana. Então calma que você vai receber, tá? Calma que você vai receber, ok? Calma que você vai receber, tá? Então, presta atenção. Ana Paula! Marta, chama a Ana Paula aqui. Vem cá, que eles querem te conhecer. Vem cá. E aí, Essa é minha irmã. Parece? Achei ela uma fofa. Ai, gente, Parece? obrigada. Eles são fofinhos, né? Eles são Eu roubei a beleza da família, gente. vai Eu mesmo. e a Maria Carolina. Pra quem não sabe, a Maria Carolina e a Ana Paula são minhas irmãs, entendeu? Somos a parte bonita da família. Sim, então quem foi adotado? Comente em poucas palavras, entendeu? Então essa aqui é a Ana Paula, que vai assumir a coordenação agora, ela vai ajudar eu e o Eduardo a dar feedback para vocês, tá? Então, como muitos já estão recebendo nos áudios dela, tá? Então, pra gente poder analisar e deixar vocês mega preparados com um direcionamento foda do que vocês podem otimizar nessa reta final, beleza? Ok? Fechado, pessoal?
Cumprimenta ela. Cumprimenta. Ela roubou a beleza tudo pra ela. É, Oi, Anderson. oi, isso. Acabou a aula. Entendeu? Acabou a aula, agora fudeu. Ela é alta ou o Anderson que é baixo? Gente, eu sou alta, tá? Pra todos os efeitos, eu sou muito É, alta. eu e a Ana Paula, a gente tem coisa parecida, entendeu? Coisa parecida. O Pois é. peso, a altura, tudo é parecido. A quantidade de cabelo também, tá, É. gente? Olha lá, olha lá. Entendeu? Então é isso, tá bom, tchau. Valeu. Então é isso. E ela é casada, ok? E ela é casada, nem começa com graça, tá bom? Daqui a pouco eu vou apresentar o Murilo, o marido dela, tá? O Murilo que fez todo o rolê da otimização daqueles gráficos de desempenho individualizado, então ele que elaborou o negócio inteiro, tá? Então depois eu vou apresentar o Murilo pra vocês, ok? Casada, tá? Não começa com graça não, beleza? Você tem quantas irmãs? Milena, eu tenho, se eu não me engano, não é da sua conta e não te interessa, é mais ou menos nessa margem, entendeu? Mais ou menos nessa margem, tá? Ok? Se eu não me engano, mas isso, varia entre não é da sua conta e não te interessa, tá? Entre essa margem aí, ok? Beleza? Hein? Deixa, cacete. Tá bom, então. Pra quem quiser saber, 3. Entendeu? Volta pro tablet. Vamos lá, então. Presta atenção aqui, então. Quem é a outra? Pô, eu tento não ser grosso, né? Não te interessa, cacete. Quem que é a outra? Uai, moleque. Ai, eu tento, mas aí o Lucas levanta a bola pra eu poder cortar. Entendeu? Porra. Vambora, então. Agora, quando o elemento central possui NOx igual a mais 5 ou mais 6. Então, se o elemento central possui NOx mais 5 ou mais 6, a regra geral é ácido, nome do elemento químico e terminação ico, tá? Então, por exemplo, pessoal, H2CO3, HNO3, H2SO4, HClO3. Então, presta atenção aqui. Então, ó, cada hidrogênio mais 1, então aqui em cima mais 2. Cada oxigênio menos 2, então aqui em cima menos 6. Então esse carbono, ele é quanto? Ixi, esse aqui foi mal. Esse aqui é exceção. Desculpa. Já volto. Esse aqui, H3PO4. Fui direto na exceção. Então, ó, aqui, mais 1, mais 3, menos 2, menos 8. Então, aqui, mais 5. Então, aqui é ácido fosfórico, porque o elemento é fósforo, então terminação ico, no elemento central, NOx mais 5, tá? HNO3, ó, mais 1, menos 2, menos 6, nitrogênio, mais 5. Então, aqui, ácido nítrico. Aqui, mais 1, mais 2, menos 8, enxofre, mais 6. Então, esse aqui é ácido enxofrico. Não, sulfúrico. Ok? HClO3, mais 1, menos 2, menos 6, aqui mais 5. Então, esse aqui é o ácido clórico. Beleza? Ácido clórico. Fechou? Ok? Ácido clórico, tá? Então tá bom então. Ótimo. Todos aqui são ácidos fortes, verdadeiro ou falso? Todos aqui são ácidos fortes, verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso, jogadores? Todos aqui são ácidos fortes, verdadeiro ou falso? Falso, né? Falso. Quem é que tá deixando o trem ser falso? Por causa de quem que essa afirmação é falsa? Por causa do fosfórico, né, João Lucas? Por causa do fosfórico, né? Então, cuidado, abre teu olho com isso, tá? Agora, quando o elemento central tem NOx igual a mais 4 ou mais 3. Mais 4 ou mais 3. Aí a nomenclatura é ácido, nome do elemento químico, beleza? E terminação oso. Então, olha aqui, HNO2, HClO2, H3PO3, tá? Ok? Então, presta atenção. Vamos lá. Aqui, mais 1, menos 2, menos 4, aqui, mais 3. Aqui, mais 1, menos 2, menos 4, aqui, mais 3. Aqui, mais 1, mais 3, menos 2, menos 6, aqui, mais 3. Aqui, H2SO3. Mais 1, mais 2. Menos 2, menos 6. Esse enxofre é mais 4, tá? Então, qual que é o nome desse cara? Esse aqui é o nitroso, ácido nitroso. Esse aqui, cloroso. Esse aqui, fosforoso. E esse aqui, sulfuroso, tá? Sulfuroso. De boa? Ok? E, por fim, quando a bosta do elemento químico central, o elemento central, tá? O elemento central tiver um NOx igual a mais 1, tá? Aí, o nome é ácido, prefixo hipo, nome do elemento e terminação oso. Aí fica como? Ó, HClO, H3PO2, tá? Então, como que funciona? Como é que funciona? Ó, aqui hidrogênio mais 1, aqui menos 2, esse cloro mais 1. Aqui mais 1, mais 3, menos 2, menos 4, esse fósforo mais 1. Então, esse aqui é o hipocloroso e esse aqui é o hipofosforoso.
Aí, preste atenção na questão da UNIRV. Aí, preste atenção na UNIRV. Como assim tá cansando? Tá cansando? Presta atenção. Ah, tá. Não, porque essa parte é chata pra cacete mesmo. Não, porque essa parte é chata. Porre. Só que aí, não tem mais dois não, Tuane. Não tem mais dois não. Mais dois não tem não, tá? Agora preste atenção. Como que seria uma questão filha da puta da UNIRV? Preste atenção. Anota a questão que eu, Anderson, elaboraria, considerando o padrão da UNIRV. Olha pra ver se a gente não consegue. Acho que mais dois é uma forma de decorar. Se for mais um ou mais dois, então, pode ser. Mas é que mais dois você não vai achar não, tá? Presta atenção aqui, ó. Presta atenção. O HClO e o H3PO2 são ácidos fracos e dipróticos. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? HClO e H3PO2 são ácidos fracos e dipróticos. Verdadeiro ou falso? Falso, né? Falso. Quantos erros tem na minha fala? Quantos erros tem na minha fala? Quantos erros tem na minha fala? Não. Tem 2 erros na minha fala. Tem 2 erros na minha fala. Uma é dizer que o H3PO2 é fraco, porque ele não é, ele é moderado. E o outro é dizer que os dois são dipróticos, porque os dois são monopróticos. Então, atenção, tá? Atenção. Cilada. Atenção. Atenção. Ok? Vamos lá. Verdadeiro ou falso? H3PO2 e HClO são ácidos fracos e dipróticos. O que você responde? O que você responde? Você vai gritar que isso aqui está falso. Falso por quê? H3PO2 é monoprótico e moderado. Já o HClO é o quê? O HClO, define o HClO para mim. HClO não participa de exceção. Então ele é o quê? Ele é o quê? HClO é o quê? Além de fraco, ele é o quê? Monoprótico, diprótico, ele é? Ele é monoprótico e fraco, não é? É monoprótico e fraco, ok? Escreva para mim a equação de ionização da HClO. Estou falando de Unicerrado 2019/2. Vai. A equação de ionização do HClO. Vamos ver se você vai ser bom no rolê? Vamos lá. Vamos só provar que eles são monopróticos. HClO vai ser colocado em água. Quantos hidrogênios ele tem para entregar? Só um. Então é H mais aquoso mais ClO, 1 menos aquoso. O H3PO2, a gente já até viu, né? Ele é uma exceção. Parece que tem 3, mas na verdade ele só tem 1. Então é 1H mais aquoso mais H2PO2, 1 menos aquoso. Os dois são monopróticos, só tem um hidrogênio ionizável. Beleza? Mas esse aqui é moderado e esse é fraco. Prestou atenção nas ciladas? Prestou atenção nas ciladas? Prestou atenção na cilada? Gente, vocês não vão cair nisso não, né? Vocês não vão cair nisso não, né? Eu tô projetando já a questão da UNIRV. Coisa que pouquinha gente acertaria. Pouquinha gente acertaria esse negócio. Pouquíssimas pessoas acertariam. E essas pouquíssimas pessoas vão fazer parte de um grupo chamado de aprovados. E esses aprovados são vocês. Então, os que são monopróticos, não, Milena. Os que são exceção é aqueles dois que eu passei. H3PO2 e H3PO3. Eles são a exceção. Entendeu? O HClO não é exceção, não. Então, do jeitinho que ele parece, ele de fato é. Ó, 1 menos 1, 0. Ácido é fraco. Quantos hidrogênios ele tem? 1, monoprótico. Entendeu? Beleza? Qualquer outro ácido, do jeito que tá aqui, ó. HClO3, classifica ele pra mim. Sim, Sara, vou mandar. Agora presta atenção aqui, ó. Olha pra cá. HClO3, classifica ele pra mim. Forte e monoprótico. Arrasou, Vitória. Arrasou. Ele é forte e monoprótico. H2SO4, classifica ele pra mim. H2SO4. Forte e diprótico, não é? Forte e diprótico, não é? Vamos lá, HNO3. Ele é o quê? Forte e monoprótico, não é? Forte e monoprótico. Boa. E o H3PO4? H3PO4. Ele é quem? H3PO4, como que ele é? Ele é moderado e triprótico. Eu acho que eu tenho aqui nas minhas mãos uma turma que entendeu esse rolê. De boa? Tenho nas minhas mãos uma turma que entendeu o rolê? Sim? Ótimo. Então tá bom então. Beleza. Vem agora. Eu já falei de qual é a força das bases? Nomenclatura das bases, né? Vamos colocar? Nomenclatura das bases. Vamos lá, vamos falar aqui então. Então vamos lá, pessoal. Vou apagar, hein? Ó, eu tô colocando várias ciladas aqui pra gente poder acertar, hein? Várias ciladinhas pra gente poder arrasar e acertar. Eu sei que esse assunto aqui é um pouquinho mais chato, mas ele cai muito, gente. Ele cai muito. Então a gente tem que saber, tá? Então eu conto com a paciência de vocês. É um assunto chato, ok?
mas cai muito. Vamos lá, então. Lindezas, vamos lá. Prof, desculpa perguntar isso de novo, mas o senhor falou que o ácido forte é um bom agente oxidante? Isso, Ian, ácidos fortes são excelentes agentes oxidantes, beleza? Ok? Porque eles são corrosivos. Perfeito, perfeito. Na ionização, a quantidade de ânion tem que ser de cátion. Isso, por isso que tem o balanço de carga. Beleza, Vitória? Então tá bom, então. Agora vem cá. Força das bases. Força das bases. Então aqui é rápido. Nossa, base é uma benção. Força das bases. Solubilidade das bases. Solubilidade é bom, viu? Solubilidade das bases. Solubilidade das bases. E aqui, solubilidade das bases, e aqui, nomenclatura das bases. Certo? Então tá bom, então. Vamos lá. Vamos lá. Vem comigo, então. Força das bases, solubilidade das bases, nomenclatura das bases, tá? Então, as bases, elas são classificadas só em duas categorias, as fortes e as fracas, ok? Beleza? Então tá bom, então. Quem são as bases fortes? Família 1A e família 1A e 2A, exceto berílio e magnésio, ok? Então tá bom, então. Então presta atenção, presta atenção. Presta atenção. Então quais são as bases fortes? KOH, LiOH, NaOH, CaOH2, BaOH2, a de estrôncio, SrOH2, ok? Deixa eu até colocar de rubídio aqui, ó, de rubídio, RbOH, ok? Então aqui, ó, bases de metais da família 1A e 2A vão ser sempre bases fortes, só não vale berílio e magnésio. Porque como berílio e magnésio não faz parte, tá? Então, ó, a de berílio, BeOH2, MgOH2, e todas as demais são fracas, ok? E todas as demais são fracas, tá? Sobre solubilidade, elas são classificadas em três categorias: as muito solúveis, as pouco solúveis e as insolúveis. Nossa, eu tenho um exercício foda para treinar com vocês, então. Vamos lá. Quem são as muito solúveis? São as bases da família 1A, mais o hidróxido de amônio, o NH4OH, essa base aqui. As pouco solúveis são as da família 2A. E as insolúveis, todas as demais. Todas as demais. Certo? Ok? Então, isso aqui, importante. Isso aqui, importante. Importante pra caramba, tá? Beleza? Então tá bom, então. Nomenclatura é o trem mais bom que existe. Não, não, não. Entra na 2A mesmo, normalzinha, tá? Entra normalzinha aqui. Agora, nomenclatura é só uma regra. É hidróxido de nome do elemento químico mais especificação do NOx, caso não apresente NOx fixo, Então, presta atenção. Vamos dar nomes a esses caras. Vambora? Vamos dar nome para essa galera? Vamos lá. Você vê que dar nome para a base é o trem mais bom que tem. E aí, ó, não sai não que eu vou te contar uma outra questão possível da Unirv. Vem comigo aqui então, tá? Vem comigo aqui então. Então esse aqui, ó, presta atenção. O sódio tem NOx fixo? Sim, ele é o metal da família 1A. Então é hidróxido de sódio. Ah, legal, Anderson. Então tá bom então. Hidróxido de sódio. Beleza. Agora, esse aqui, deixa eu ver se eu tenho os melhores alunos. Nome desse aqui. Hidróxido de cálcio, né? Hidróxido de cálcio, não é? Hidróxido de cálcio. Perfeito, maravilhosos. Né? E o cálcio não tem que especificar NOx, que ele tem NOx fixo. Porque esse aqui é o sódio, está na 1A. O cálcio está na 2A. O alumínio tem NOx fixo, então também não precisa, né? Não precisa. Então esse aqui é só hidróxido de alumínio. Agora, preste atenção. Preste atenção. O chumbo tem NOx fixo, pessoal? O chumbo tem NOx fixo? Não, o chumbo não tem NOx fixo. Não tem NOx fixo. Então, qual que é o NOx desse chumbo aqui? Você sabe que cada hidroxila é -1. Cada hidroxila é -1. Então aqui em cima você tem -4. Esse chumbo, então, é mais 4. Porra, é mais 4. Então esse aqui é o hidróxido de chumbo 4. Gostei.
Qual que é o nome desse cara de baixo? Vamos ver se você entendeu então. CuOH. Qual que é o nome dele? Ian, aqui não tem. Aqui. Ah, tá. Maior NOx aí. Terminação ico. É uma nomenclatura que não se usa com tanta frequência mais, tá? Esse aqui é hidróxido de cobre 1, muito bem. Esse aqui, hidróxido de cobre 1, porque aqui, ó, a hidroxila toda é -1, então esse cobre é +1. Então esse aqui, hidróxido de cobre 1. Nó, beleza, beleza. E esse de baixo, então? Cada hidroxila é -1. Se você tem duas, dá -2. Então esse cobre é +2. Então esse aqui, hidróxido de cobre 2. Ah, trem bom. Vamos ver. Fala pra mim o nome desses dois, dessa dupla aqui. Nome dessa dupla. Ah, não. E aí, eu tinha até uma questão de simulado. Para elemento que não tem NOx fixo, é obrigatória a especificação do NOx, tá? Para elementos químicos que não tem NOx fixo, é obrigatória a especificação do NOx, ok? Beleza? Pode, Daniel, pode, pode, ok? Quem tem terminação de NOx menor, você pode chamar de cuproso, e esse aqui cúprico. Hidróxido cuproso, hidróxido cúprico, tá? Não é tão comum, mas vai que, né? Agora, esse aqui é -1, então aqui -2, esse ferro é +2. Então esse aqui é hidróxido de ferro 2. Aqui, -1, -3, então esse ferro é +3. Então, hidróxido de ferro 3. Aqui, o lítio tem NOx fixo? O lítio tem NOx fixo? Sim ou não? Sim, o lítio tem. +1, Vitória, ele está na família 1A. Lembrando, não sei se esse cara pertence ou não à família 1A ou 2A. O que você vai olhar? Tabela periódica. Ela é decorativa na sua prova? Ela é decorativa na sua prova? Pelo amor de Deus, né? Não mesmo. Olha a tabela periódica, consulta ela. Tenho dúvida onde está esse cara, que família que ele pertence. Olha na tabela periódica, ok? Então esse aqui é o hidróxido de lítio. E esse aqui, o bário, tem NOx fixo, ó, porque aqui está na família 1A. O bário está na família 2A. Então esse aqui é hidróxido de bário, ok? Beleza? Então tá bom, então. Eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bases. Das 10 bases que eu coloquei, quantas são fortes, quantas são fracas? Valendo. Das 10 bases que eu coloquei, quantas são fortes e quantas são fracas? Das 10 bases que eu coloquei, quantas são fortes e quantas são fracas? Vai. Das 10 bases que eu coloquei, quantas são fortes e quantas são fracas? Eu quero quantidade, eu quero saber quem. Quero saber quantas. Quantas fortes, quantas fracas? Quantas fortes, quantas fracas? Das 10, 2 fortes e 8 fracas? 2 fortes e 8. 4 fortes? Senhoras e senhores, são 4 fortes e 6 fracas. 4 fortes e 6 fracas. 4 fortes e 6 fracas. Quais são as bases fortes? 1A e 2A. Então, essa aqui, forte. Essa aqui, cálcio, da 2A, forte. Aqui, ó, não. Lítio, da 1A, forte. Bário, da 2A, forte. Todas as demais são fracas, ok? Todas as demais são fracas. Está claro? Está claro? Foi? Cuidado com isso, tá? Cuidado, tá? Cuidado com esse rolê. Aí agora vem pro exercício que vai estar na sua prova. Vem comigo. Eu quero esse cantinho de cá. Então tira o seu print. Vamos lá. Que agora vem a cilada das ciladas. Cuidado, hein? Todas as demais que eu não coloquei forte, obviamente, são fracas, tá? Ok? Cuidado com isso. Cuidado com isso que eu coloquei. Beleza? Cuidado. Agora, vem aqui para cilada final. Cilada final. Cilada final. Vem comigo, príncipes e princesas. Vem comigo. Vem comigo. Agora é que eu vou ver quem tá foda. Anderson, desculpa de novo. Mas voltando no ácido, se ele corrói, ele oxida, né? E quem promove oxidação? Não. Ele não oxida, ele gera oxidação no outro composto. Ele próprio reduz. Então, ó, ele corrói, ele oxida o outro componente, não ele próprio. Entendeu? Entendeu, Ian? Catou a ideia? Cuidado com isso, tá? Ele gera oxidação no outro, não nele próprio, tá? Vai, tira seu print aí, porque agora o bicho vai pegar. Analise os compostos abaixo, e diga qual deles geraria um brilho intenso na lâmpada. Intenso na lâmpada. Ok? Então vamos analisar os compostos aqui então, ó. Preste atenção. Certo? Então, vamos lá.
Ok? Então vamos lá então. Vamos lá então. Eu já te desafio. Eu coloquei 10 componentes. Quantos dos 10 gerariam brilho intenso na lâmpada? Quantos? Quantos gerariam brilho intenso na lâmpada? Quantos? Vai. Quantos? Aí eu quero ver. Aí eu quero ver. Vai, pra gente matar a aula com a certeza que você entendeu tudo. E aí? Tem 6, 5, 4, ninguém tá me dando consenso. Ninguém tá me dando consenso. Quantos ali? Quantos ali? E eu já te conto a resposta. Já te conto a resposta. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. São quantos? São 5. 5. 5. Então vem comigo aqui, ó. Presta atenção. Para gerar um brilho intenso na lâmpada, só tem duas opções. Ou tem que ser um ácido forte ou uma base forte. Concorda comigo? Então tem que ser ou um ácido forte ou tem que ser uma base forte. Concorda comigo? Concorda comigo? Ou tem que ser um ácido forte ou uma base forte. Que aí eu vou ter muitos íons em solução, beleza? Então, ó, presta atenção. HClO, 1 menos 1, esse cara é fraco. Tchau. H2SO4, esse cara é forte. Como é que eu sei? 4 menos 2 é o 2. Então, esse aqui, check. Check. Hidróxido de alumínio. Gente, para ser base forte, tem que ser da família 1A ou 2A, né? Exceto berílio e magnésio. O alumínio não faz parte da família 1A ou 2A. Então, esse aqui seria uma base fraca. Base fraca. HCN. HCN é um ácido o quê? Esqueci o HCN. HCN é o quê? Ah, ele é fraco, né? Ele é fraco. Então tá bom então. Ok. Agora, HBr. HBr é quem? HBr é o quê? Forte, fraco? O que é? Forte, né? Forte. Então tá bom então. Deixa eu ver se aprenderam mesmo. Coloca a ordem crescente de força dos hidrácidos. Os hidrácidos fortes. Ordem crescente de força dos hidrácidos fortes. HCl, HBr e HI. Eu tenho os melhores alunos e eu posso provar. Eu tenho os melhores alunos e eu posso provar. Agora, hidróxido de níquel. Níquel faz parte da família 1A ou 2A? Não. Então esse aqui seria fraco. Agora, o estrôncio participa da família 2A? Sim, o estrôncio está na família 2A. Então aqui eu tenho uma base forte. O estrôncio está na família 2A e ele não é o berílio e o magnésio, né? O lítio, o hidróxido de lítio, participa da família 1A. Então esse aqui, check e check para esse aqui. HClO4. HClO4 é o quê? 4 menos 1, 3. Então, putz, esse aqui, forte pra caramba. E o H3PO3, qual que é a força dele? Ele é o quê? Moderado. Ele é monoprótico, diprótico ou triprótico? Monoprótico, diprótico ou triprótico? Monoprótico, diprótico ou triprótico? Diprótico. Lembre que ele é uma exceção, mas ele não vai participar, porque ele é moderado. Ele vai fazer a lâmpada brilhar, mas eu quero brilho intenso. Então, só esses 5. O que foi a aula de hoje para você? O que foi a aula de hoje para você? Rendemos? 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 Sim? Maravilha. Maravilha. Bom demais. Bom demais. Tô feliz. Tô feliz. Tá? Então a gente se encontra sábado. Ó, sábado, aulinha extra, diluição. Aulinha extra não, é aula complementar, diluição, depois treinamento NIRV pra gente, ó, dar um tapa na cara dessa prova. Beleza? Beijão, gente. Vocês arrasaram. Adorei. Foi lindo. Fui. Tchau.